Hoje vai ter um episódio que vai alugar um apartamento na sua cabeça. Como ser um homem de Deus sendo um funcionário público, criando seus filhos aos pés do Senhor, com testemunho de fé e de honra para minha vida e para a sua. Fica comigo nesse episódio, À Frente Podcast. Hoje, pra mim é uma honra esse episódio, pra mim. Ele marca um marco nesse episódio, nesse podcast, na minha vida. Um convidado muito especial, pra mim, pelo menos, né? Uma pessoa que representa muito na minha vida. Maurício Ponte, mais conhecido como meu sogro. Um convidado maravilhoso, que ele vai se apresentar aí, falar seu currículo pro povo que tá te ouvindo, meu sogro. Bom dia, Deus te abençoe. Amém. O meu currículo é um currículo vasto devido a tudo que foi vivido durante esses 63 anos, né? Porque vindo de família humilde, vindo de família... Profissão, meu sogro? Eu sou funcionário público aposentado hoje, né? Aposentado. Mas também sou contador, né? Por profissão. Isso. Exerci por mais de 36 anos a função de fiscal fazendário no município de Teresópolis. E isso me deu uma bagagem grande na área de contabilidade. Hoje nós temos o escritório de contabilidade, onde eu, meu filho e minha nora somos sócios e Qual o nome do escritório? Pontes Contabilidade. Para você, né? De contabilidade, Ponte Contabilidade, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho aos pés do Senhor que vai fazer tua empresa, tua casa prosperar mais em nome de Jesus. Verdade, nós primamos por isso lá na empresa, nós primamos porque se não for assim, não adianta ser cristão, não adianta dizer que é crente. Primeiro você tem que dar exemplo, né? O exemplo é a base de tudo. Então, na nossa empresa, o exemplo é de que cristianismo começa dentro das empresas, onde muitas pessoas sonegam, onde muitas pessoas fazem falcatruas. Nós opinamos por trabalhar da forma correta. Nem trabalha com empresas que fazem isso, né, sogro? Nem trabalha com empresas que são dessa forma. Né? Não, se nos pedirem para fazer qualquer coisa fora das 4 linhas, nós realmente declinamos da empresa, mesmo que seja uma empresa grande, porque não é o nosso fulcro ganhar dinheiro. Nosso fulcro é a palavra de Deus. Sim. E se com isso a gente tiver algum benefício, nós já estamos mais que satisfeitos. Casado, meu sogro? Casado, há 38 anos. Eita. Vou fazer 39 anos agora, dia 12 de junho. Nome da matriarca? Dona Leopoldina, minha amada Léo. Quantos filhos você tem? 3 filhos, né? 3 bênçãos que veio, Maurício, Jéssica e Letícia. Uma tá aqui, ó, atrás, escondida aqui, olhando o episódio, ó, porque é o pai, aí tem que vir ver, não sei o quê. Tá e ali, falar de filho, pra mim é muito fácil, né? Porque eu tive 3 filhos que me honram. Fácil hoje, né? Né? Que a caminhada não foi tão fácil. Não é fácil, mas tudo valeu a pena. Hoje você vê que valeu a pena. A gente hoje vai falar sobre isso, fica aí, ó, você vai ver ele falar sobre filhos, coisas que ele viveu, e eu participei de algumas, você vai ver como que um testemunho de fé, de amor, faz toda a diferença na vida dos filhos. Os 3 filhos dele hoje são, de fato, uma bênção. Meu sogro, chamado por Deus, para qual área, senhor, hoje, que o senhor atua? Eu hoje sou pastor. Pastor. Né? Por dedicação mesmo. Né? Vocação, né? Fui chamado antes de ser, né? Fui chancelado por Deus antes de ser pastor. Mesmo quando era diácono, já me consideravam como pastor, já me chamavam, já atendia. A vida já era, né? O testemunho já era. A vida já era uma vida de pastor, Sim. Embora eu não podia desenvolver tanto quanto desenvolvo hoje, Sim. Devido ao trabalho, né? Sim. Mas hoje o meu tempo integral, eu abro mão de tudo para as coisas do Senhor. Pela palavra de Deus. Você está diante de um homem que foi 36 anos funcionário público da Prefeitura Fiscal, a gente vai falar sobre isso. Um homem casado há 38 anos, fazendo 39, 3 filhos. Ele tem 3 filhos, já são todos adultos. Ele é um pastor que o Senhor chamou ele há muito tempo atrás. E a gente vai hoje percorrer essa caminhada nesse episódio para que a gente possa construir essa história. E você entender que hoje você está escutando um homem experiente que pode passar para mim e para você como viver uma vida cristã e recolher frutos disso. Entendendo que o tempo das coisas, as sementes que a gente planta, a gente não garante o tempo da colheita. O tempo da colheita quem garante é o Senhor. Mas a semente que a gente planta, os frutos a gente não escolhe nem o tempo,
Nem o dia e nem a hora. Mas hoje ele vai contar para mim e para você, você vai entender o que é plantar lá atrás para colher 40 anos depois, plantar lá atrás para colher 30 anos depois. E como eu sempre falo para ele, e vou falar isso aqui também, tem sementes que os filhos deles colhem hoje que eles nunca plantaram. Quem plantou foi o pai e os filhos colhem essa semente. O nome disso é reino de Deus, é plantando as sementes de geração em geração. É você plantar, a Bíblia diz, garante 4 gerações. E esse homem tem vivido isso, vai ver isso também nos netos, vai ver isso nos bisnetos, em nome de Jesus. A gente vai passear nessa história hoje. Fica comigo, fica com você, vai entender o que é. E não foi só coisa boa, né, sogro? Não foi só coisa legal, não foi só coisa fácil, teve muita coisa. Começa aí, sogro, lá atrás, sua criação, sua família, pra gente poder começar nessa história aí. É para chegar até aqui hoje, olhar Maurício e quero ter a vida do pastor Maurício. É fácil, né, sogro? Do fiscal Maurício. É muito fácil hoje, mas eu vim de uma família humilde, onde meus pais se separaram cedo, né? Você perdeu sua mãe com quantos anos, meu sogro? 9 anos eu perdi a minha mãe, né? E isso mexeu muito com a gente, que a gente era bem unido. E isso acho que eu trouxe para minha família hoje. A gente já era bem unido. Quantos irmãos? Quantos irmãos, Silvio? Éramos 6 vivos, 2 mortos, então éramos 8 irmãos. 8 irmãos. E quando minha mãe faleceu, fomos todos morar junto com meu pai no sítio onde ele administrava. É um caseiro melhorado, né? Uhum. O nome gourmet. É um cara que não sabia escrever bem, mas fazia conta com ninguém, caráter igual o dele. Foi ele que te ensinou a ter caráter? Nunca visto. Porque é o cara que vendia um pé de alface dentro do sítio e devolvia 10 centavos pro patrão. Sim. O cofre ficava aberto dentro de casa e nunca tivemos problema. Foi o homem que te ensinou caráter, então. Se você tem um caráter hoje... Ele falava, meu filho, dinheiro não tem para te dar, mas você tem seu nome, onde você chegar e onde você honrar, você vai voltar e poder comprar de novo. Sim, você usava o nome do teu pai para ter as coisas, para ter esse... por causa do testemunho dele. Sim. E nem era cristão, né, sogro? Não. Cristianismo veio depois, mas o cristianismo forja teu caráter, mas ele não muda. Sim. Se você não tem caráter, não adianta você querer ir pro cristianismo e dizer que vai mudar. Ele pode mudar se você aceitar, né? Se você aceitar a mudança. Então você está dizendo para mim que você viu, então, o que o seu pai fazia era muito maior do que o seu pai falava. O comportamento dele, as atitudes dele, as ações dele, que durante a caminhada, já sem sua mãe, que ensinou você a ser o homem que mantém até hoje. Você mantém e passou para seus filhos, passou para gente que está perto de você. Foi exatamente isso. O testemunho dele. Vendo o que ele fazia, vendo como que ele tratava as pessoas, vendo como que ele se portava diante daquelas pessoas que, né, eram seus patrões. Sim. Então, e não tinha nenhuma medida de fé, né? Nada, era um homem, mas era um homem correto. Não, ele não tinha esse entendimento de fé, pelo menos nunca me passou, né? Sim. Mas sempre me passou que ser íntegro e ser reto eu chegaria. E realmente, com essa posição que ele me mostrou e mostrou para os meus irmãos, embora meus irmãos não tiveram chances ou talvez não quiseram estudar, né? Mas todos eles conseguiram viver suas vidas dignamente. Nenhum deles nunca tiveram preso por furto, por nada. Sim. Foi uma família... Mesmo a família humilde, se manteve ali alinhado e construiu sua própria vida. Os problemas que teve foi o problema que qualquer família tem, que é normal, bebê, qualquer coisa, mas nada que denegrisse a imagem do pai que os criou. Então isso trouxe sobre a minha vida um grande peso. Porque até hoje as pessoas falam assim, tu é filho ou neto do Armandinho, tu é filho do seu Sebastião, não é? Então as pessoas hoje ainda me chamam de Armandinho, que legal, porque né? eu vim da família do Armandinho. E ele já morreu tem quanto tempo, teu pai? Meu pai já tem, Maurício tem 35, tem 34 anos que meu pai morreu. Nossa. E até meu pai hoje... era Sebastião, mas só que eles me chamam pelo nome do meu avô, que era seu Armandinho, que tinha um comércio na Barra. Sim. Então, quer dizer, tudo isso faz com que você carregue um peso bom sobre as suas costas. Isso não traz peso, mas traz uma garantia. Eu acho que é uma garantia de ter esses nomes que você carrega. Por quê? Isso faz com que você olhe para frente e veja que você precisa avançar e que não são os tropeços e que não são as ofertas que vão fazer você mudar. Sogro, então você está dizendo para mim que o meio que você viveu, um meio simples, um meio, mas te ensinou muitas coisas valiosas. A pergunta que eu vou fazer para você, por que você decidiu estudar? Por que você decidiu ser fiscal?
mudar de vida, crescer, porque assim, o teu pai sempre foi trabalhador braçal, Sim. um homem que fez muita força, um homem que usou muito o teu corpo, mas você sempre decidiu, você falava isso pra mim, decidiu desde novo falar assim, cara, eu vou criar um caminho diferente, mesmo sem oportunidade, mesmo sem dinheiro, mesmo sem recurso, Sim, você decidiu fazer a tua história, construir a tua história. Por que você falou assim, cara, vou estudar? Sim, porque eu via que Deus, eu vejo que a mão de Deus já lá atrás me colocava em determinados locais que eu só vivia coisas grandes. Eu tenho uns amigos que são o Roberto Felcman, o Marcelo e o Sérgio Felcman, até o Sérgio da Felco Pinto, um abraço, Roberto, Marcelo. Só que esses caras eu convivia na casa deles diariamente. Sim. Passava às vezes 15 dias na pessoas casa com condições deles. financeiras, né? Eles são judeus, né? Condições financeiras totalmente diferentes da que eu vivia, mas eu era tratado como um filho naquela casa, eu era bem tratado ali. E eu via aquilo e falava, eu quero isso para mim. Sim. Mas estava muito distante de mim devido a tudo que eu tinha. Eu tinha o quê? Eu tinha um pai, né? Uns irmãos, estudava no colégio público a vida inteira, mas é um colégio público que não se vê mais hoje. Então eu decidi que eu precisava ocupar um lugar nesse espaço. E eu lutei por isso todo dia. Era um jovem tranquilo, seu Maurício? Me conta uma história do carro, do Jeep, do City. Nós éramos tranquilos. Como que aprendeu a dirigir? Essa história é boa, pega aí pra você. Não, mas nós éramos tranquilos, mas criança, né? Criança fazendo criancice, né? Com 9 anos eu já dirigia, pra tu ter 9 idade. anos de idade. Com 9 anos eu já dirigia caminhão, porque o meu tio, Zezinho, ele trabalhava com caminhão de uma empresa de luz, e ele deixava a gente dirigir. E meu pai ia dormir e a gente ia lavar a caminhonete dele, que era uma F75. Né? Não, aí a gente saía, né? Hoje ele nem tá aí, infelizmente, para ouvir isso, né? Mas a gente pegava a caminhonete, lavava toda, acabava de lavar e saía. Ia lá para cima pro quebra-frasco, dava cavalinho de pau. Novinho, né? Aí o que a gente fazia? Voltava e lavava de novo, porque já tava tudo sujo. Não era inteligente para sujar depois. E eu e meu irmão, geral, nós fomos criados juntos mesmo, que até os 15 anos, eu e o Mauro... Eles têm um irmão, meu sogro tem um irmão gêmeo, pra você saber. Nós dormíamos na mesma cama, nós não conseguíamos dormir separado. Até os 15 anos, 16, a gente dormia junto. Sim. E isso só com o passar do tempo que a gente começou a se desligar um pouco devido à vida, né? Uhum. Eu indo para um lado, ele para o outro, mas o carinho, o amor sempre foi o mesmo, entendeu? Por ele, pelos outros irmãos. E você carrega isso até hoje, né, sogro? Essa parte de família, de honrá-los, né? Se eu não saí do país, se eu não fiz muitas outras coisas, eu digo que é por causa deles mesmo. Sim. Porque... já tive até a oportunidade de ir embora, mas falei, não vou, porque e também eles precisam de mim. Na tua história, teve aquele episódio que as suas irmãs mais velhas, né, te ajudaram a te criar, cuidar do senhor, né, que é a sua irmã lá do meu dom, que cuidaram de você, te deram todo o suporte quando você era novo, né? Na realidade, os meus irmãos mais velhos, Manuel, que é o mais velho, que faleceu, infelizmente, a Jurema, a Lena... e o Moisés. O Moisés também faleceu. Mas todos eles, de alguma forma, sempre ajudou a nos criar. Por quê? Papai estava trabalhando. Sim. E meus irmãos é que cuidavam. E Jurema, principalmente ela, abriu mão de tudo. Abriu mão de casamento, de filhos, de tudo para criar os irmãos. Isso se tornou mãe do mesmo jeito, né? Se você não entender isso e não for uma pessoa grata, você... realmente não entende o que é nem cristianismo, que é ser um ser humano, porque você tem que ser grato. Independente da fé, né? Independente. Fala sobre gratidão, Sou, que eu sei que você carrega isso muito forte dentro de você. Gratidão, eu acho que é... O que é pra você gratidão? Gratidão pra mim é eu ser aquilo que você precisa na hora que você precisa. Independente de que se você na hora que eu precisei, me deu R$1, R$100, R$1 milhão, ou apenas me deu um abraço. É gratidão. Gratidão não tem valor. Porque se você botar valor, sai do cenário a gratidão e entra pagamento. Interesse, então não é pagamento, não, é gratidão. Aquelas pessoas que sempre me ajudaram... Gratidão não se paga com dinheiro, né? Sim, nunca. Não tem como. Você tem que ser grato. E eu sou grato, muito grato. Eu todo dia quando entro onde eu moro, no meu prédio, eu agradeço pela vaga de estacionamento, pelo elevador porque eu subo, pelos meus filhos. Isso torna o quê? Quando você olha para a vida, sogro, isso faz tanto sentido. A gratidão, a gente vai continuar falando da tua história, mas como você vê a vida, a ótica, a lente por trás da tua visão, porque você vive baseado na gratidão.
Você vê as coisas, como que você vê? Eu sei porque eu conheço você e eu quero que você fale disso. Como que você vê até as circunstâncias difíceis? Porque você tem isso, carrega isso com você. Sim. As circunstâncias difíceis você não esmurece, você fica triste, é óbvio, você fica chateado, porque é normal, nós somos seres humanos. O próprio Cristo chorou, o próprio Cristo teve fome, teve sede, nós sentimos as mesmas coisas. Mas você sempre tem uma ótica, até dentro da família, uma ótica... o quanto ter o coração grato a tudo que você tem, a tudo que você vive, você respirar, faz com que no meio das circunstâncias você tenha mais difíceis, você tenha mais força para lidar com elas. Assim. O que você entende que seu coração, sua visão das coisas? É justamente ser grato. Porque se você é grato pelaquilo que você tem, não é o que está à sua frente para vir, ou que você planeja, ou que a pessoa te fez, ou que ela deixou de fazer, que vai mudar você. Porque se eu pensar dessa forma, eu deixo a minha essência para viver a sua essência, a essência do outro. Você perde a identidade, né? Você pode não ser grato, mas eu não posso deixar de te ajudar porque você não é grato. Então você está dizendo para mim que você trata as pessoas independente do que elas são. Sim, é isso que elas eu não podem alterar você. Não. Você manifesta aqui. Amanhã, alguém pode chegar para mim e você falar assim, Maurício, meu sogro, né? Fulano, poxa, falou mal de você ali, eu dei tudo pela essa pessoa. E eu vou falar, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu não fiz buscando nenhum tipo de interesse. Sim. Esse é você, né? Não, isso eu. Tem uma história, pastor. Vou chamar de pastor também. Que o pastor Márcio Valadão, lá da Lagoinha, ele fala uma coisa, teve uma conferência de pastores, e ele falou uma coisa que tem muito sentido com isso. Ele fala assim, ó. Se você tá diante de uma cobra, e essa cobra, ela te pica. Ele atribuiu essa cobra a uma traição, a uma coisa ruim, a uma coisa que alguém te fez ruim, que não é legal. Mas quando a cobra pica você, ela introduz o veneno e ele usa a passagem de Paulo, quando Paulo sacode para que ela saia. Só que tem gente, sogro, que porque a pessoa te picou, a vida te feriu, o seu pai fez algo com você, sua mãe fez, algum familiar, alguma esposa, marido, alguém fez alguma coisa ruim com você, esse veneno, quando entra dentro da tua corrente sanguínea, você, em vez de usar os antídotos que a gente tem, o amor, a fé, o perdão, a gente assume esse veneno e a gente se torna ruim porque alguém fez algo ruim com a gente. Sim, mas é justamente o que as pessoas fazem no dia de hoje. Vivem hoje assim, As pessoas vivem isso. Você faz o mal, ela não pensa em te retribuir o bem. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Sim. Se toma um tapa num lado, deu outro lado, deu outra face. Mas as pessoas não pensam assim. E não é só as pessoas que nós chamamos que estão no mundo, mas os próprios cristãos. Os cristãos acabam vivendo isso porque estão tão inseridos na sociedade, ao invés de estar inserido no cristianismo, que acaba vivendo uma vida não está enxertado na videira, né, dentro da igreja. Não está. Sim. Não tá. E a gente está falando, na verdade, o seguinte. As pessoas, elas não dão o que elas são. Não. Elas dão o que elas recebem. E na realidade, elas devolvem aquilo que elas recebem, né? E na realidade também não é isso. Muitas pessoas que estão fazendo, Maurílio, as pessoas estão, de alguma forma, te dando alguma coisa, mas já pensando no projeto futuro no que vai receber em troca. Já pensando no que pode receber da tua parte. É tipo um aonde network, tu pode levar hoje, ela, o que tu pode propor para aquela pessoa de benefício, seja ele material, imaterial, seja de alcançar novos... Uma posição, algum posição lugar. social. As pessoas estão pensando nisso. Sempre tem um interesse, né, senhor? O Maurício, meu filho, sabe disso, o Juninho sabe disso. Ele fala, pai, às vezes a gente tem que ser mais direcional, fazer as coisas com mais intenção, mais intencional, mas eu continuo não conseguindo fazer isso. Sim. Não dá para ser intencional com o amor de Cristo. Não tem como, não tem como. A intenção te leva muitas das vezes a errar, porque você não conhece quem é o teu semelhante, até que ele te mostre. Porque todos nós... Mas não é fácil lidar com gratidão, né, sogro? Não, lidar com gratidão é muito difícil, né? É o que machuca a gente, né? Machuca a gente. Isso transforma, muitas das vezes, pessoas que eram realmente boas em pessoas, não digo mais, mas a pessoa fica mais amarga, fica mais... A vida fica mais... Fica mais turva para aquela pessoa e ela já não é mais o que ela era, porque ela apanhou tanto, foi tão ruim para ela, machucada, que ela hoje não consegue mais ser o que era. Mas isso é devido, não é aquela pessoa que era ruim, é que infelizmente o que ela carrega é dessa forma, ela não tem assim como mudar. Eu já
apliquei isso para minha vida. Que independente do que me façam, independente, você vai ser eu vou quem você continuar é. sendo. Mas a gente está falando de algo que você viveu de fato, mas você tem um coração bom, sempre teve, né? Você é independente até da tua fé. Mas e as pessoas, Sô, que tiveram assim uma história de vida muito... A minha, por exemplo, você acompanhou a minha história de perto, né? Sim. É muito difícil, às vezes, até mudar algumas coisas estruturais, né, que a gente recebe na vida. Como, Sogro, fazer, para quem está ouvindo a gente, entender que independente da tua história pregressa, do que você viveu antes, seja com família, seja com criação, com tudo, e entender Cristo, colocar Jesus nesse barco e entender assim, cara, tem como ser diferente, tem como mudar, tem como mudar teu caráter, tem como mudar tua integridade, tem como mudar tua honra, tem como mudar tudo. Para quem tá ouvindo a gente, Sô, como que você pode dizer, até como um pastor que pega um monte de gente quebrada, um monte de gente aí que passa por dificuldade, entender que existe algo que é muito maior, alguém que vai além e que pode sim transformar a tua vida na sua totalidade. Como que faz para alguém que tá passando dificuldade, que tá com problema na família, casamento, na sua vida pessoal, na sua identidade? Sim, eu acho que eu vou pelo caminho que você já mencionou. São semeaduras. O que você viveu, as sementes que você teve em suas mãos, você não é obrigado mais a plantá-las. As ruins, né? Você começa a plantar as boas. Talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei o tempo. Mas uma hora a semente só voa, fazer uma vai, nova colheita, uma nova plantio, né? Colhe a semente ruim, mas planta uma nova semente. Sim, mas junto com ela você consegue viver momentos bons e ruins. Sim. Até os momentos virarem mais momentos bons do que ruins. Mas como que isso acontece? Quando você lembra de que aquilo que você viveu não foi bom para você, não foi bom para aquelas pessoas que estavam ao seu lado. Por que você vai continuar vivendo? Então é decisão. Decisão faz com que você mude o teu trajeto, mude aonde você vai chegar, o alvo que você vai atingir, porque se você não mudar, se você não decidir mudar, Maurílio, ninguém vai te mudar. Sim. Quantas coisas você já mudou, já foi transformado? Sim. E precisa mudar ainda, sim. E eu, como vou fazer 63 anos, preciso mudar muitas coisas. Errei muito, continuo errando. Mas só que isso não me impede de continuar sendo bom, de continuar tentando acertar todos os dias, de continuar tentando ser melhor a cada dia, porque é isso que eu levanto e oro a Deus. Deus, que eu seja melhor, Deus, que tu me use nesses dias. Sim. Mas eu não peço para Deus me usar naquilo que eu quero, eu deixo a vontade dele. Sim. Então, muitas das vezes são coisas mais fáceis, mas são coisas difíceis. Sim. E as semeaduras vai depender de Deus, não depende colheita, de você. Né? Porque você não consegue ver embaixo da terra o tempo que aquela sementinha está... Não, você vê, só sabe que ela está lá debaixo da terra. E tem semente, quem vai colher não é você, né, Sogro? Não. São seus filhos, são seus netos, são suas parentelas. Você não vai... Sim, tem gente que não vai colher. Você não vai colher. Tem semente que você planta que você não vai colher. Não, tem coisas que eu fiz para as pessoas quando eu trabalhei na prefeitura, quando eu estava na ativa, que pessoas chegavam há pouco tempo, questão de 2, 3 anos atrás, chegou na loja de uma pessoa e essa pessoa só falou que era meu sobrinho, o Brian. Sim. E essa pessoa não cobrou o serviço a ele. Porque eu tinha feito algo para aquela pessoa. Aí tu vê, isso é gratidão. A gratidão isso é não semente, veio colheita, gratidão, é tudo que você quiser porque botar. Esse cara foi grato pelo que eu fiz e não precisou nem agradecer a mim. Vou agradecer uma pessoa da família dele que eu já me sinto bem. Isso é gratidão. Na verdade é aquilo, né, Sogro? A gente não tem... Pra galera entender e viver uma vida... tentar viver uma vida mais alinhada, né, com o Senhor e até com as verdades, com os princípios, né? Que a verdade é essa, que você não tem noção do quanto você fez e do quanto isso abençoa as pessoas que estão à sua volta, né? A gente não tem alcance disso. Segurar, falar, isso aqui... Não, a gente acaba transcendendo. O negócio fica muito maior do que a gente. Né? Muito maior. E tu só começa a ver fragmentos disso quando tu chega em determinados lugares. Tu chega em determinados lugares e fala alguma coisa, você já me ajudou. E tu nem lembra daquilo, Não lembro. Sim. Pessoas que me pediram perdão agora, um mês e pouco atrás, por coisa que ela fez. E, sinceramente, eu não tive coragem de perguntar o que ela fez, que eu não lembro. Graças a Deus, eu não lembro. Sim. E teve pessoas que eu ajudei. Poxa, Maurício, um amigo meu da prefeitura falou na roda de amigos nossos, poxa, Maurício, você foi uma das pessoas, quando eu entrei, fiz concurso na prefeitura, eu precisava tirar uma carteira de motorista, arrancou dinheiro do meu bolso, do seu bolso e ajudou. Sem ter, né, Sogro? Não tinha, porque naquela época, até porque a prefeitura se pagava muito pouco. Sim. O salário mudou mesmo, melhorou, depois do mandato do prefeito Arley, que ele deu o plano de cargo e salário, porque até aí o resto era sempre salário baixo. É salário bem baixo, né? Sim.
E mesmo assim a gente nunca deixou de ajudar. Porque o ajudar não depende de quanto você tem. Sim. O ajudar depende do teu coração. Uhum. A semente que eu vou semear não importa, Maurílio. Sim. Se é R$100, se é R$1.000, não importa. Ela pode produzir a 30, 60 e a 100 por 1 na tua vida. Sim. Agora, eu preciso semear. Eu tenho que entender isso. Sim. E, sogro, a gente falou de Cristo, falou dessas coisas, agora vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quem chegou primeiro na tua vida? Sua esposa ou Jesus? Foi... Olha, no tempo, acho que foi só minha sogra, né? Foi a... mas você conheceu minha sogra primeiro, depois você se converteu. mas eu já... pela conversão, sim. Pela conversão, né? Mas no dia que eu a conheci, foi no dia 1º de setembro de 1985. 1º de setembro de 1985, um domingo. No sábado, eu não tinha saído de casa, eu tinha ficado em casa, morava no meu dom, com minhas irmãs ainda. E eu não ia sair, aí eu orei naquela noite, eu orei a Deus, Senhor, eu não quero mais essa vida, né? Eu quero casar, eu quero ter minha família, eu estou há muito tempo na casa da minha irmã, eu quero dar paz. Você viveu uma vida normal, né, Sogro? Você saía, você ia para baile, sim, antes de conhecer Jesus, você tinha essa vida normal. Sim, a vida normal do jovem normal daquela época, mas sem... nunca ter tido... Mas mesmo assim era mais tranquilo no meio da loucura, né? Nunca fui louco. Nunca foi igual a mim, por droga, exemplo. não, nunca extrapolei. Briga, Maurílio, eu nunca briguei na rua. Eu não sei o que é dar um tapa em alguém ou tomar um tapa de alguém, não sei. Sim. Graças a Deus, então... Mas mesmo assim você viveu uma vida de adolescente normal. Normal, uma vida normal. Sim. Então nessa noite eu orei a Deus e falei que eu queria... Você tinha quantos anos, Sogro, quando eu aconteceu isso? Eu tinha 21 anos. Novo, né? 21, eu casei... Quando você conheceu minha sogra, você conheceu ela com 21 anos. Foi em 85. Sim. Né? Aí eu tinha 21 anos, 22 anos, e eu falei com o Senhor que eu queria casar. E eu já entendia, já de muito tempo, sobre cristianismo sem ser cristão. Porque eu nunca fui de pedir nada à imagem, a santos. Eu brincava muito. Sua formação foi católica, avós, né? Sua família muito ali. Católica. A minha avó tinha todos os tipos, né? Aquele altar cheio de imagem lá, e eu brincava com ela. Vó, pede pra mim que eu ajudo a senhora, mas essas imagens não. E olha, eu não tinha muito entendimento, porque eu era muito novo. Então, quando eu pedi a Deus uma esposa, no domingo eu conheci a Léo. E no domingo eu falei pra ela... Ele importou minha sogra é importada. Ela lá de Minas, Minas né? Gerais. É uma mineira que me pegou. Na realidade, nem foi pela boca, porque ela não cozinhava para mim, né? Foi pelo que ela é mesmo, né? Então, e nesse domingo, primeiro dia, conversando com ela, eu falei com ela, olha, eu só quero continuar namorando com você se for para casar. Isso falou logo, né? Assim, no primeiro dia, naquela época primeiro não tinha dia? esse negócio de ficar, não tinha. Sim, Você escutou, né, jovem? ou namorava... Você que é carnudo, que quer ficar testando com todo mundo, isso não existe. Amém? Não, e não vale a pena testar, não. Não vale a pena. Se eu tivesse conhecimento, lógico que eu adquiri depois, porque eu não fui criado no lar cristão, talvez eu pudesse não ter passado por muita coisa, que passei até no casamento, né? Que não. São coisas que, infelizmente, vão atrapalhar no teu dia a dia. São na vida, semeaduras. Né? Sim. Vai colher querendo ou não. E você que, para entender uma coisa, o Nicolas falou uma coisa, o Nicolas Ferreira falou uma coisa. Ele falou assim, se testar fosse um parâmetro para dar certo, você já não estava testando mais, você já estava com alguém. Então pega essa. É, isso aí. Não... Nessa? Testou. Não é esse negócio de, vou ficar. Cristão, vou ficar. Não cabe isso, né? Então naquele dia eu falei para ela, se você quiser, a gente vai namorar, mas firme. Aquele dia não era para casar. Mas, para tu ter ideia, eu namorei, noivei e casei com 9 meses. Nossa, bem parecida a história com a minha e com a sua filha. Então, 1º de setembro de 85 eu a conheci. A data dele marcou porque é o aniversário dele. Qual é o teu aniversário? 2 de setembro. Por isso que marcou, né? Um dia antes do teu aniversário. E no dia 2 eu a convidei para ir na minha casa, que tinha um churrasco. Ganhou um presente. Né? Foi a coisa mais difícil ela ir, porque ela não acreditava. Aquele cara ali e até já vou para casa Você conheceu ela no no ambiente... É um baile, né? E então, não tinha expectativa, né? De uma família. Tudo. Não. Mas eu tinha. Ela você não já sabia, com esse mas eu tinha. Né? O meu coração já estava voltado, para uma família. Então, quando eu a conheci, parece que eu falei assim, cara, essa mulher. Porque ela, além de hoje ela ser uma senhora muito bonita, sou apaixonado por ela sabe disso. Momento romântico. Olha pra essa câmera aqui, Você tem um tempo para falar para ela. Essa é para você, minha sogra. Não posso. Olha aqui. Pode falar. Eu vou acabar chorando. Pode falar. Você tem 1 minuto para falar uma mensagem para minha sogra. Ela merece.
amor, você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto eu sou apaixonado por você, o quanto eu vivo para você e eu sou grato a você pelos nossos 3 filhos, por tudo que você fez, porque você abriu mão de tudo, né? Até de ter uma profissão para criar os filhos. Então isso... Olha, eu vou falar pra você, minha sogra, você é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Seu coração, suas ações, você de fato, se essas pessoas que estão do seu lado, que são chamados seus filhos, são o que são hoje, passam muito por você, pelo que você é, por aquilo que você faz por eles. Que Deus te abençoe demais. A gente te ama. Hoje você vê a Nossa Senhora, 58 anos, mas a Léo era uma mulher espetacular. Se você olhar a Jéssica... Que é maravilhosa? Minha esposa a forma, era a mesma coisa. A forma é boa, então, né? ela era linda, maravilhosa. Onde eu ia, tinha gavião querendo, sabe, roubar tua bênção. Baile de carnaval, ela ia com as mesas, arrastão, aqueles negócios, eu falava, caramba, pra que tu vai com isso? Você chegava lá, era tentação o tempo todo. Né? Então, quer dizer, além da beleza dela, depois eu comecei a conhecer a Léo. Coração, todos os defeitos dela. Que é normal, eu já falei, todo mundo tem. Ela tem muitos, eu tenho muito, Todo mas mundo eu aprendi a amá-la do jeito que ela é e continuo amando ela do jeito mas que ela é. Mas alguma coisa que eu posso falar por conhecer e eu quero que você fale sobre isso. Você falou o tempo todo de família, de estrutura, de plantio e semeadura. A gente vai olhar para a vida da história da minha sogra. Ela não está aqui para falar, mas a gente pode falar um pouco disso. Ela teve uma estrutura familiar muito ruim, muito deficiente, né? Sim, sim. A mãe dela criou as meninas todas sozinha. Então, ela... assim, a mãe dela era analfabeta, a mãe dela era muito simples. Sim. E eu sempre falo sobre estrutura, né? Eu acredito muito nisso. A estrutura, quando você tem uma estrutura religiosa, ou independente da religiosa, mas a sua base foi melhor do que a dela, e ela entra na tua família, vocês acabam ficando juntos, sim, construindo... Obrigado, Andrezão. Obrigado, André. Ficando juntos. E quanto foi, sogro, nessa adaptação de você com uma estrutura familiar um pouco melhor, mesmo até sem a medida de fé, e vem a minha sogra, obrigado, André, com uma estrutura familiar um pouco mais defasada, assim, na realidade, e aí vocês se casam. Como que foi, sogro, esse começo de vocês, essa adaptação, esses primeiros anos de vocês, assim? Porque eu quero entrar num assunto depois sobre quando a sua família recebe outras pessoas de fora. Sim. Que recebe eu, Aline e Pedro, e você vive a mesma coisa. Sim. Mas como que foi lá no começo, vocês dois como um casal? No início do namoro é tudo normal, é tudo, né, um mar de rosas, mas depois você vai vendo. Obrigado. Até porque a Bíblia fala que julgos desiguais realmente trazem problema. E até o seu nível social, isso traz problemas relacionais. Não tem jeito. E minha esposa, abismos, por ser, ouvindo uma família humilde, mas muito honesta, uma pessoa que, onde ela mora, na cidade que ela mora, em Dores de Campos, todo mundo os respeita, porque são pessoas de caráter também, embora não são cristãos, mas também são pessoas de caráter, né? Então, a minha esposa veio dessa linhagem, embora simples, mais simples, cidade talvez interior de Minas. pouco, que eu, interior de Minas, uma cidade de 12 mil habitantes, pequena, mas de extremo caráter. Sim. E nós realmente é uma mulher muito... Sim, e essa dificuldade foi vencida com o amor que a gente tinha um pelo outro, pelo carinho que a gente tinha um pelo outro. E para te falar, sinceramente, para mim isso não fez diferença nenhuma. Foi fácil, sogro? Até chegar até aqui? Não, fácil nunca foi, né? Não é fácil. Foi muito difícil. Tivemos vários problemas no casamento. Teve muita dificuldade financeira também, né, sogro, no casamento? Dificuldade financeira foi a vida toda. Eu deixei de ter dificuldade financeira em... Tem o quê, 10 anos? Logo anos? assim, em 2008, para tu ter ideia. Que começou a melhorar as coisas. Foi quando eu comecei a ter... Você casou em que ano, sogro? Eu casei em 86. 86. Em 96, 2006, 20 e poucos anos depois. Em 2008 foi quando eu assumi o primeiro cargo de chefia na prefeitura, um DAS 1, é o menor cargo. Pra melhorar um pouquinho ali. Mas aí nessa época já era, né, vamos voltar a falar isso, sobre quando eu me converti. Mas Você converteu que ano, sogro? Eu converti em 93. Você casou em? Em 86. Então, 7 anos depois você estava ali conhecendo o Senhor, se entregando. Foi quando nós tivemos muitos problemas, inclusive problema na prefeitura, que um determinado prefeito me demitiu sem motivos. Tanto é que eu voltei sem sequer entrar na justiça. Eu entrei com processo administrativo e
Eu fui demitido e quem me conhece sabe. Demitido sem motivo nenhum, né? Eu fui demitido e o artigo que eles usaram foi embriaguez permanente, falta de desídia de conduta e jogos de azar. Nunca fui de beber, nunca fui de jogar. Já estava na igreja, e né? nunca fui um homem sem caráter. Já estava na igreja, né? E já... Não. Foi antes isso, né? Foi em 93. Foi antes, você conheceu. Foi. Eu ainda não estava, mas eu... sempre fui na verdade, funcionário foi uma coisa política, né? Foi um negócio político. Acredito que fosse. A gente vai falar sobre isso, não compactuar com algumas coisas erradas. E, sogro, então você casa, conhece minha esposa, começa a viver uma vida, se converte funcionário público. Sim. Passando tantas dificuldades igual você passou, sogro, na posição que você exercia na prefeitura, você é fiscal de fazenda, fiscal de posturas, né, na fazenda, você teve algumas situações que alguém ofereceu dinheiro para você para deixar de fazer alguma coisa, fazer o certo, e você passando tantas dificuldades igual você passou, já te ofereceram dinheiro, corrupção, sim, propina? Com certeza. Por várias vezes a gente, não só eu, mas os outros colegas, tinha nessas bandejas que vinham à mão. Eu lembro de um caso, de um dia que uma pessoa de um banco, o banco daqui do município, estava fazendo uma obra, e veio um cara do Rio para resolver o problema. E ele sentou diante de mim, como eu estou aqui com você, e falou: eu vim para resolver o problema do banco, não sei o que. Eu falei: beleza. Aí ele falou: e como é que a gente vai fazer? Aí eu falei: a gente vai resolver, eu vou pegar os documentos. Mas ele insistiu, aí eu entendi. Você tinha autuado o banco? Eu ainda não tinha autuado, né? Ele veio para conversar a respeito. Aí eu falei com ele: o que você quer, na realidade? Ele falou: não, quero conversar, quero ver o que a gente pode fazer, mas eu já entendi que ali ele queria te corromper. Ele queria dar um jeito na situação. Sim. Eu falei: nós vamos resolver, pera um minutinho. Eu subi, peguei os 2 talões de notificação de auto de infração, desci, notifiquei, já autuei por ele não ter cumprido aquilo, e isso era normal, você está em determinados lugares. Você acredita que o dinheiro que você ia pegar, sogro, era uma grana boa? Nunca faria diferença na vida. Não, mas assim, esquece o princípio, sim, mas sim, o valor sim. era bom? O valor depende de quanto você pede, a quem você pede, entendeu? E quanto ia te custar, né? Mas teve colegas meus que... aceitaram. Não digo nem que aceitaram, mas que tentaram ir por essa via e acabaram perdendo até o trabalho na prefeitura. Então, quer dizer, isso não vale a pena. E trazendo para a minha realidade, para o pessoal entender, eu passei por isso com a minha mãe. A minha mãe viveu a vida inteira, trabalhou sempre muito correta, durante 30 e poucos anos na mesma empresa. E no meio do caminho ela escolheu veredar por um caminho errado. Né? Ela escolheu, durante 4 anos, ela escolheu fazer um caminho errado. Muita gente sabe dessa história. E eu disse que o podcast ia usar para falar um pouco disso. O quanto essas sementes que minha mãe plantou ruins extirpou uma semente que ela plantou a vida toda boa. O quanto foi danoso para mim, para minha irmã, para ela também. Esse julgamento, essas sentenças de que ela permeou, e eu digo que o recurso que ela adquiriu nesse tempo não valeu de nada. Porque perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu a estrutura, que é o que você hoje tem, que você depois de muitos anos conseguiu perpetuar. Nenhum paga. Dinheiro, então vale a pena rejeitar os banjares, as bandejas, o caminho mais fácil, o caminho mais curto, vale a pena rejeitar. Porque você não adianta, eu que nem vivi 36 anos, 4 meses, 7 dias na prefeitura. Foi o tempo que eu fui fiscal fazendário. E não adiantava eu passar 35 anos sendo honesto e honrado e 1 ano fazendo falcatrua. Ia perder os 35. É o que acontece. As pessoas vão ver a mancha preta no uma vez você faça, né, lençol branco. Não precisa mais. E muitas das vezes você acha que a primeira você fez vai dar certo, a segunda vai dar certo. Uma hora, eu falei isso até com um colega que agora está lá no gabinete do Igor comigo, que uma hora a conta chega. E chega mesmo. Ele conversando comigo, eu falei com ele, 3 dias depois a conta chegou. Parece que Deus já tinha me falado. E ele hoje é assessor parlamentar do vereador da cidade. Sim. Igor Faraco, uma pessoa que eu ajudei porque confio, acredito. Sim. E acredito também devido a toda a linha de família que a gente veio construindo. O pai também, dele né? Foi um excelente funcionário público, o Dr. Vanderlei, o avô dele, na verdade, tem a ver Teófilo Faraco. Você escolheu ele por causa dos teus princípios também, né, Sul? Também, porque nós temos os meus princípios. Anda caminhado junto. Porque o Igor, você não vê falar mal do Igor, você não vai pedir um voto pro Igor, Sim. você vê a pessoa denegrir a imagem dele como outros candidatos. Não. Sim. E ele já foi vereador, já ficou por 1 ano lá na Câmara. Então, quer dizer, tudo isso são funis que você vai entrando e que você vai escolhendo.
você se escolher pelo caminho do certo, do correto, você vai ter mais dificuldade, mas você vai ser beneficiado. Se você escolher o caminho mais fácil, você vai ser beneficiado, mas talvez o tempo seja Vamos trazer pequeno. para a palavra, a gente é crente, sentem mostrar para o povo a diferença. Quando vem as tempestades, as dificuldades, as coisas, e você passou por muitas delas sem negociar a sua fé, sem negociar o Senhor, sem se perder no caminho mais fácil, mas quando as tempestades vêm, elas revelam a tua estrutura. Sim. Que a Bíblia diz isso, né? Sobre a casa feita na areia e a casa feita na rocha. O que revela, talvez, o cara que fez isso, que caminhou por um caminho mais fácil, vai ter uma casa, uma mansão. Sim. Mas quando vem a tempestade, que descobre a estrutura e a casa cai, você percebe que o que foi construído não foi sólido. E Sim, paga. sim, Quem sim. paga isso, essa semente, os filhos, Sim, são os netos, os bisnetos. Todo mundo vai Todo pagar essa mundo, conta, porque eu todo pago mundo. essa conta. Todo Eu mundo. carrego essa conta até hoje e estou plantando novas sementes, como você mesmo disse, Sim, disse sim. com os meus filhos, com a minha esposa, para que lá na frente os Sim. meus netos não colham aquilo que minha mãe plantou lá atrás. Porque mesmo hoje, você está com quantos anos convertido? 11. 11 anos. Mesmo hoje, com 11 anos convertido, ainda tem gente que não acredita em você. Tu Com sabe certeza, disso? sim, por causa do que Então- minha mãe fez. E eu não tenho culpa nenhuma. Então, você não tem culpa nenhuma, como eu não tenho culpa nenhuma de muita coisa que minha família, de repente, fez. Sim. Porque minha família não era de caráter, problema de caráter. Mas os meus tios gostavam muito de uma bebida e de uma briga, de um campo Sim. de futebol. Então, eles dizem que minha família era brigona. Mas eu E não você posso, faz parte da família, eu não, não tinha posso- feito nada, eu não mas... posso carregar isso. Sim. Você entender, Entendeu? você que é pai, você que é mãe, você que é familiar, tudo que você faz, certo ou errado, vai ter benefícios ou malefícios para quem está à tua volta. Sim. Ou para sua família, ou para seus filhos, ou para seus amigos. Para quem está perto de você, essa conta vai Não, chegar e um o dia, primeiro né? a ser atingido é os que estão mais próximos. Isso Que é ali, é a lógico. primeira onda ali, né? É. Família, filho ali, que é a primeira Então, leva. se você transbordou em Deus, as primeiras pessoas a ser contagiadas são a sua família. Exatamente. É seus filhos, sua Tanto pro bom esposa. quanto pro ruim. Mas também se você... A semente ruim, a hora que ela transbordar, a hora que ela nascer, Já vai era, contagiar aqueles que estão ao seu lado. Então, a gente tem que pensar muito, porque, principalmente, quem está e diz ser cristão. Sim. Porque estar na igreja não quer dizer ser cristão. Sim. Ir ao culto, né? Ir ao culto, ir à igreja, fazer parte do ministério, mesmo ser pastor, a gente vê tantas Não coisas quer dizer aí, nada, né? não quer dizer nada. O que quer dizer é o exemplo que você... Então você diz para mim, Sou, que tem como ser cristão, manifestar o reino de Deus no teu Sim, trabalho, sim. mesmo sendo ambiente de corrupção, mesmo sendo política, A vida prefeitura, inteira. mas você manteve ele sempre A reto e vida alinhado. inteira. Eu tenho muitos amigos e eles brincavam comigo. Tem um colega meu que foi secretário de Fazenda, inclusive, e um dia ele falava comigo assim, não, Maurício, mas tu deixa teus filhos dirigir, não sei o quê, mas eles não têm carteira. Mas eu falava, cara, eu não tenho condições de estar aqui na prefeitura e levar eles em todo lugar. Então eu optei por deixar eles dirigir um tempo por causa da faculdade, a Letícia principalmente. Uhum. E isso não trouxe nenhum prejuízo, mas eu era taxado. Porque o crente cobrado, né? sempre é taxado. Então, esse tipo de coisa, muitas das vezes você não entende o motivo, mas é porque a pessoa está dizendo, não, você precisa dar exemplo. Ó, você é crente. A cobrança ó, é muito alta, né? É muito alta. Então, em tudo que você fizer, eu como cristão, e falo para os meus filhos a vida inteira, lembre-se de quem você é. Mas lembre-se também de onde você veio para você não perder a sua raiz. Porque a raiz boa continua dando árvore boa e fruto bom. Sim. Agora, a raiz ruim, se você não A árvore mudar, é ruim, o fruto se não, é você ruim. não fizer um enxerto, se não vier um enxerto Da de videira. Cristo, da videira para você mudar, vai continuar dando fruto ruim. E aí você acaba tendo raiz ruim, árvore ruim, fruto ruim. O fruto cai no chão, a semente vai pro solo de novo, Sim. árvore ruim, fruto ruim. É um círculo, É um círculo sem fim. viciante, né? Um círculo vicioso que... Como diz o profeta Rei Leão, é um ciclo sem fim. E a pessoa vai viver isso mesmo o tempo todo. Mas tudo isso tem mudança e tem jeito em Cristo. Tudo Sim. isso. Conta pra mim, Sogo, um episódio do teu casamento nesse tempo, um só pra galera entender uma dificuldade que você passou e que Deus, você teve firme no Senhor ali, pra gente entrar no assunto de família. Olha, eu tive... ano 2000, eu fui para um encontro de casais do Gift.
Uhum. Mas, na realidade, a gente foi para esse encontro de casais do Gift praticamente se separando. E Uma a crise muito conversa era grande, né? dentro do casamento, era o seguinte, eu e minha esposa, ó, nós vamos pro Gift. Eu falei para ela, na realidade. Ó, Gift é o encontro de casais, um dos melhores que tem, né? esse é... Gift. É o mais conhecido, né? Sim. Então, nós fomos e ele ainda era realizado na Barra, naquele brisolão da Barra, e você ia e voltava. Hoje em dia você vai e dorme, então é outra coisa. Mas nesse dia eu fui pro Gift e eu falei com a Léo, Léo, vamos fazer então, vamos tentar, essa é a última tentativa nossa, vamos pro Gift. Você está vendo uma crise no teu casamento, uma parte que todo mundo passa, mas eu até já falei isso aqui, o que vai determinar, sogro, a mudança do seu casamento não é a crise que você vive. É como você vai reagir a ela. Enfrentá-la. Como você vai enfrentar, agir nela, né? E quando eu fui pro Gift, nós passamos os 3 dias lá e vamos fazer 39 anos. Porque Deus restaurou meu casamento. Vocês. Mas por que Deus restaurou meu casamento? Porque eu permiti que restaurasse. Sim. Agora, para você entrar nessa de que meu casamento está ruim e que Cristo vai restaurar, eu tenho que começar a me portar de forma para que Cristo restaure. Você tem que, na verdade, sogro, permitir, dar acesso primeiro a Deus. Sim. Para que ele entre. E quando ele entrar, e a gente usa isso como casa, né? Sim. A gente usa quando está até pregando, fala disso. Ele entrar na casa e permitir que ele toque em todos os cômodos da tua vida, né? Sim. Quando você vai para Apocalipse, na igreja lá que Jesus está batendo na porta da igreja, as pessoas usam, né? Eis que tua porta e bato, mas o contexto daquilo ali é que Deus... O próprio Cristo estava fora da igreja. A igreja tinha dinheiro, era rica, era adornada, tinha uma estrutura enorme, mas Deus estava na porta assim, ó. Ei, eu quero entrar na minha igreja, porque eu sou o dono dessa igreja, mas vocês me colocaram para fora. Isso. E eu tô dentro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para você entender que você quer que Cristo mude tua vida, tua casa, tua estrutura, você abre a porta. Mas quando ele entrar, não é só entrar, né, sogro? Não. Tem que permitir que ele toque em todas as áreas. E tem áreas que são difíceis, são mais fáceis, sensíveis, né? Então, e eu digo o seguinte, você que quer mudar no seu casamento tem algum problema, começa por você. Não espera a sua esposa, o seu esposo mudar, não. Começa você. Sim. Por quê? Porque se eu começo, Maurílio, vamos dar um exemplo. Todo dia eu boto a toalha molhada em cima da cama. Isso é um problema no casamento, sim. Eu estou usando como exemplo, mas tem outras coisas muito piores. Mas vamos dizer que eu todo dia faço isso. Você quer saber de uma verdade? Não tem coisas piores. Vou te dar um exemplo. A gente participou, eu e minha esposa, a gente passava de uma célula de casais, lá no começo, quando a gente casou, e teve um casal que se separou, porque a esposa, ela deixava na geladeira a comida e a comida apodrecia. Então. E o rapaz trouxe sua demanda para dentro da célula, e não foi resolvido por causa da comida que ficava dentro da geladeira estragando. Então. Uma coisa que é ridícula. É simples e é até né, saudável, né? Ter uma comida boa dentro da geladeira. Mas isso aconteceu e trouxe uma ruína pro casamento. Então, a toalha, o você gritar, o você não ser educado, tudo isso dentro do casamento é ruim. Mas quando que isso muda? E ninguém tropeça em pedra grande, né, Sô? Não. Quando eu paro de colocar a toalha em cima da cama. Sim. Mas, é uma atitude, né? Mas essa atitude foi de um dia. Tem que ser. Um dia não adiantou, a Léo não reparou. 2 dias a Léo não reparou. Mas depois de um mês a Léo vai falar, caramba. Não aconteceu mais. O Maurício não está colocando mais a toalha. Porque até para perceber uma coisa que você faz há 30 anos, 20 anos, 10 anos, não importa, vai levar um tempo para aquela pessoa perceber. Sim. Aí quando ela percebe a sua mudança, ela fala, caramba, peraí, ele mudou. Sim. Tem alguma coisa diferente. Ou ele se converteu, ou mudou dentro da conversão ele mudou de entendimento. Ou ele leu alguma coisa e viu que dava para mudar. Ele mudou de alguma forma. E essa mudança faz com que o meu cônjuge mude. Mas mude de forma simples e tranquila. Não preciso estar todo dia falando. E nem evidenciando sua mudança, né? Não, eu mudei, eu parei de fazer isso. Não, aí quando tu faz isso, você está querendo crédito. Sim. O crédito não é teu. Você não mudou, você quer mostrar para outra pessoa. O crédito é do casamento, é do pai que está ali no relacionamento, que a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras dificilmente se arrebentará, mas não diz que não se arrebenta. Quem vence uma briga no casamento, Su? Quem fica quieto. Fala de novo. Quem é que vence uma briga no casamento? Quem fica quieto. Quem perde, né? Quem perde. Porque quem perde, né? Se você for para o mundo diz que você não pode se calar. Tem que bater, tem que falar. Mas eu digo o seguinte, que você como cristão, você tem que se calar. Dentro de casa,
dentro da Provérbios igreja, fala que silêncio é ouro, né? aonde você estiver, porque e Eclesiastes fala que em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Há tempo para você falar e há tempo para você Sim. calar. Que hora que eu calo? Quando a Léo está nervosa. Eu Sim. calo, simples. E depois eu falo com ela. Porque se eu não calar na hora que ela estiver nervosa, são dois nervosos, e como é que faz? Vai sair faísca para tudo quanto é lado. Então, temos que entender que quem ganha no casamento, quem fica quieto. Ah, mas eu vou me anular. Vai, casamento é para se anular. É isso Desculpa. mesmo, né? Ah, não vou me anular. Então não casa. Sim. Continua solteiro na casa do seu pai, da sua mãe. Se você quer casar, você vai se anular sim. Você vai viver para outra pessoa. Construiu essa estrutura inteira, casou, construiu uma família, passou por muitas coisas difíceis. Rejeitou a corrupção, rejeitou muito prato de manjares, mas o Senhor te honrou e te deu 3 presentes. Sim. Fala um pouco desses 3 personagens, para as pessoas entenderem o que é uma estrutura, o que é uma família, e através desses vocês dois, porque a base é vocês dois. Sim, a base é eu e a Vocês Léo. são o alicerce, vamos dizer assim, Sim. de uma casa. Fundamentados em Cristo, né? Claro que a Sim. pedra angular, a estrutura toda é Jesus. Vocês são muito temente a Deus, tanto você Eu quanto tenho minha certeza sogra. que sem ele nada do que foi feito seria feito. Seria feito. Tenho certeza. Então, na verdade, os pilares da casa, as sapatas da estrutura é o Senhor. Sim. Vem a base, que é vocês dois, e aí começa a se criar a história da família de vocês. Sim, aí a gente, Aí vem os 3 a presentes. gente que começa você com o tem. Maurício, né? Maurício, 35 anos. Vou fazer um convite público, Maurício Ponte de Paula Júnior. Você tem que estar aqui sentado nesse podcast. Você ouviu, né? Veio o Maurício, que é uma bênção de filho. É verdade. Para quem conhece, eu não preciso estar soltando confetes aqui sobre a vida do meu filho, mas sou muito grato a Deus. Testemunha sobre ele, né? Eu tenho gratidão a Deus e isso me deixa muito lisonjeado mesmo, porque aonde eu chego só se fala bem do meu filho. Ele é o melhor filho que você tem, né? Homem. Ele é um cara espetacular também, né? O que ele fala um ser humano incrível. Como que vocês, minha sogra, que eles fazem isso muito, conseguiram em atitudes, mostrando o evangelho na prática, que eles fossem o que são hoje? Porque eu tenho certeza que isso tudo foi feito dessa forma. Você errou, Sim. você teve seus... Eu sei e minha sogra erraram, com certeza. Sim. Porque, na verdade, só que as pessoas acham que viver em Cristo é nunca errar. Não. Na verdade, a maior gratidão a Deus, a maior honra ao Senhor, quando Davi erra e Saul erra, Saul chega para Deus e fala assim: Deus, não me tire tudo que eu tenho. Não me tire o reino. Sim. Quando Davi erra, Davi fala assim: Senhor, me tira tudo que eu tenho, só não retire de mim a tua presença. Porque, na verdade, justamente isso faz a diferença. o erro, vocês tiveram um erro. Só que vocês souberam se arrepender dos seus erros, Sim. mudar a trajetória e fazer de novo. E tudo isso temente ao Senhor e trazendo o seguinte: meus filhos, a gente teve nossas situações difíceis, Sim. porque todo mundo Eles sabem tem. disso. E eles olham pra vocês e falam: meu pai e minha mãe são Eles são pessoas... conscientes, mas eles Sim. hoje, se você perguntar a Jéssica, a Letícia, o Maurício, o que vocês vão querer ser? Eles vão falar: eu quero ser pelo menos o que eles foram. Sim. Falam mesmo. Então por quê? Porque nós somos bons? Não, nós tivemos vários erros, como você falou. Você até trabalhou no meu casamento, se você soubesse disso. Sim. Porque ela me comparou muito tempo com você. Isso é. Porque ela tinha uma referência de E você. é legal isso. E eu vim desestruturado. Então, até eu me conseguir me tornar alguém um legal. pouco melhor, foi porque ela tinha régua do teu Tu comportamento. imagina amanhã alguém virar pra você e falar, Lorenzo, falar: olha, eu quero uma esposa que seja a altura da minha mãe. Tu vai ficar... Entendeu? Apesar de saber que isso é bem difícil através de um comportamento, isso é muito difícil. Não, mas a gente diz assim, em caráter cristão, é possível. Claro. Então, mas quando você fala isso, as pessoas, os filhos falam isso, e é um sinal muito lindo de honra e de gratidão. Só que para quem vai entrar na família, a gente vai falar sobre isso, quem vai entrar na família, ele já chega com uma responsabilidade gigantesca. Pô. Sim. Porque cada um tem tua história. Lógico. Então, quando você coloca uma pessoa igual a minha esposa, vem com uma história familiar igual a tua, você é um cara que teve suas dificuldades, mas também acertou muito. Quando a gente foi casar, a régua dela era você. Sim, E aí trouxe pra mim, que venho de família separada, sim. cheio de questionamentos, cheio de dificuldades, não tinha princípio de fé em Cristo. Quando eu entrei na família, eu tomei um choque. Então. Eu falei: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E você sabe de uma história. Você tinha mania de todo dia, 4 da tarde, 5 da tarde, ligar pra minha sogra pra perguntar se tinha que levar alguma coisa pra comer. Todo dia. Eu não ia pra casa sem ligar pra... Até hoje. Sim. Meus filhos saíram de casa. Dificilmente eu vou pra casa sem perguntar: amor, preciso de alguma coisa? Independente Isso de é uma ter bobeira, dinheiro não é? ou não. É uma bobeira, não é?
É. É bobeira. Só que eu vim de uma realidade. Eu saí de casa com 18 anos. Sim. Então eu morei sozinho até os 26. Sim. Eu nunca precisei perguntar pra ninguém se eu levar pão pra casa. Sim. E durante o dia da minha casa, do meu casamento, no começo foi um problema. Porque eu comia na rua e não levava nada pra dentro de casa. Sim. Porque eu não tinha esse costume, esse entendimento de que eu precisava fazer isso. E aí a gente teve um problema por isso de verdade. Ela falou assim, uma vez, brigando lá atrás, ela falou assim, você chega em casa e você já comeu na rua, você não quer saber se eu comi. Porque você tinha o comportamento de sempre lembrar deles. E o que tu tá... Eu tive que me adaptar, mudar pra ser isso, entendeu? Mas essa mudança é porque... E é pra bom, né? E aquela pessoa está dizendo o que você está transmitindo de informação para aquela pessoa. É, claro. Que ela não é importante. Exatamente. Que você resolveu o teu problema, que você se Pra mim alimentou, tava tudo bem, né? Mas tá pra tudo ela bem, era um problema. Sim. Mas que não é ela... nem da não... comida, é o fato da importância. Tipo assim, tu pode falar, não, mas eu não esqueci que ela estava em casa. Não, tudo bem. Mas para ela entende que você não lembrava mais que ela existia. Sim. Porque se tu comeu e não lembrou da tua mulher, dos não teus se filhos... importa, né? Entendeu? Sogro, Quantas vezes que eu deixei de comer, de comprar coisa na rua, porque eu tinha que levar para casa. Eu sabia que tinha que levar, né? E não E tinha, era teve quatro boca, tempo né, de meu não amigo? ter leite dentro de casa. Sim. É muito fácil falar hoje, ver pastor Maurício. Ir lá Maurício comprar que agaré, sim. é muito fácil, mas quando você vê um filho pedir coito, não sabia nem falar biscoito, E não tem, e tu né? não ter dinheiro para comer, Sim. comprar, você vê os seus meus sobrinhos, no caso, comendo Danone e tudo no quintal e você não ter para comprar. Sim. E você depender do leite, um litro de leite que alguém te ajude. E não tem, né? Mas tudo isso, eu não me arrependo. Claro. Tudo isso não Serviu culpa pra Deus. algo, né? Isso serviu para algo. E nisso tudo também eu tenho culpa. E depois que você Sempre. construiu alguma coisa também, você vai construindo as coisas na sua naturalidade. Hoje, você tem, além de ter pra você, você tem pra abençoá-los. Sim, sim, E não graças só a os Deus. filhos, não só as pessoas, porque, cara, você plantou semente. O que as pessoas precisam entender hoje, Sogro, e eu preciso talvez entender isso também no dia a dia, é que a gente não pode querer viver tudo num dia só. Não tem que como. entender que você está construindo algo. E lá na frente você vai colher os frutos disso. É porque né? se você pensar no imediatismo, Maurílio, você vai acabar... vamos Mas é o falar erro da de geração, finança, vamos falar de finança. Se você pensar Você no quer viver imediatismo, tudo hoje, né? você vai usar tudo que você tem agora e teu futuro. Exatamente. Aí teus filhos. Meus filhos agora gastam um pouquinho, mas daqui a pouco tem faculdade, daqui a pouco tem isso, tem aquilo. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, Sim. você tem que pensar num futuro muito longo e tem que começar a fazer os teus depósitos agora, para que amanhã você comece a resgatar os juros disso. Sim. E nós Sua estamos filha? falando de Maurício, Jéssica e Letícia. Vai passando que é rápido, senão nessa arte. não vou ficar aqui 5 dias falando dessas crianças. Dá para falar assim. Porque esse aqui é um velho babão. Ele é um velho babão. Sim. E o Maurício espetacular, né? É o meu parceiro de sauna, é o meu parceiro... Virou amigo agora, né? Não nós somos amigos, mas o respeito não muda, tá? Sim. O dia que eu preciso falar sério com ele baixa a cabeça, entende? A Jéssica... A Jéssiquinha é a segunda. A Jéssiquinha, a segunda, é a mais... Pode falar a Fendeca, que ela tá vindo aqui, ela tá não, vendo, eu hein? sei, mas eu não quero usar essa palavra, porque essa palavra falar rebelde, mas não é rebeldia. Rebeldia é coisa do diabo. Então, Já sempre teve uma identidade muito forte, né, muito, Sogro? muito Personalidade forte, muito essa forte. personalidade Por dela... isso casou comigo, né? Né? E o que a gente vai fazer, né, filha? É brincadeira, mas é verdade, porque ela tem um temperamento muito forte. Uma identidade muito mas forte. só que eu também nunca fui manso com ela sabe disso, quando precisava. Tinha que Nunca falar mesmo. tomou um tapa. Sim. Maurício foi o único que tomou 3 chineladas na bunda, foi só. A Jéssica e a Letícia nunca tomaram um tapa meu. Mas também nunca deixaram de, quando eu falava, me obedecer. E eu não precisava... Fazia nada demais. Elas sabem, elas falam que quando eu arregalava o olho assim, Já era. já era. Então, Tava perdida a guerra, né? e Jéssica, né, embora teve a vida dela um pouco diferente da de Letícia, mas, cara, falar da Jéssica, tira tudo que ela tem para te entregar. É verdade. Se você estiver precisando da roupa que ela tá Ela no vai te corpo, dar. ela vai te dar. Sim. Se você precisar que vá na sua casa, arrumar a sua casa, ela vai fazer. É verdade. Você não precisa pagar. A Ela Jéssica parece muito com a minha sogra, né? é isso. A Jéssica é isso. A Letícia é aquela É a mais nova. A mais caçula. novinha, é aquele mionzinha, ela é mais Sensível. sensível para tudo, chora por Pra algumas tudo, coisas, né? Porque né? pra outras também. É. Meu Deus do céu, teve um parto normal. Misericórdia. Então, Isso aí. mas a Letícia, dentro da fragilidade dela, Letícia, antes de se formar,
Já trabalhava. Antes de receber o CRO dela, já trabalhava. Sim. Então, quer dizer, tudo isso com a mão de Deus e aquilo que eu consegui passar, que eu ficava pensando, lá atrás, Maurílio, eu pensava assim, caraca, como é que eu vou fazer com 3 filhos? Vou fazer o quê, né? Como é que eu vou criar essas crianças? O que eu falo para elas? Porque tem hora que meus filhos chegavam e perguntavam coisa, eu respondia o quê? É um desafio criar filho, né, sogro? Meu Deus. Muito grande, mas... E seus filhos começaram a trabalhar muito cedo, né, sogro? O Juninho começou a trabalhar na Promage no muito Promage, novo, né? Com 14 anos, Maurício trabalhava. Jéssica e Letícia não trabalhavam, mas entregava panfleto no sinal. Sim. Era filho do fiscal da prefeitura, que muitos achavam que... Socialmente. Socialmente, né? mas para elas não tinha problema isso. E E ela teu pegava filho? o dinheirinho delas para fazer as Eu coisas falo dela. isso pra você sabe disso. O Juninho, Maurício, ele da família é um dos caras que tem mais fé com relação às finanças, porque veio de muito baixo, começou muito cedo a trabalhar. Sim. Ele tem uma ousadia muito maior que a minha. Ele é muito Sim, mais ousado sim, financeiramente sim. do que eu, porque ele tem uma... Foi E plantado é o que semente você dentro falou dele, também, né? ele está colhendo as coisas que eu Exato, plantei. que você plantou. Entendeu? Ele também plantou as coisas boas, né? E fé, Maurílio, você falou, deixa eu só dar um pitaquinho Claro. sobre fé, é você acreditar naquilo que Deus fala a seu respeito, Independente de qualquer coisa. independente. Ontem, eu estava indo pro pastoreio de pastores e o Roberto Laurindo estava indo comigo. Pastor Roberto Laurindo. Vai estar aqui também, Meu nosso amigo. convidado. Aí pastor Roberto Laurindo falou, tu diz que o anjo da vaga anda contigo, né? Eu quero ver hoje, que já era quase 9 horas, Tava e atrasado? o café começa às 8 e 8h30 no máximo a gente está lá. E lá naquela rua, É horrível. a Darcy Menezes de Aragão, ali atrás da Aviação. aviação, cara, não tem vaga. Eu cheguei, Maurílio, tinha uma vaga em frente à porta da igreja, parado de frente. Falei, isso é para tu ver que Deus é comigo. Aí Roberto ficou doido, né? Mas não é por... É fé. É fé e é porque Deus realmente é com você. Sim. E muitas das vezes ele mostra para quem está do seu lado que ele é com você, não para que você se torne melhor, entenda isso. É para que você se torne servo. Porque ele só te deu para te mostrar que tu continua sendo servo. Porque a hora que tu parar de ser servo, você não tem mais esse benefício da parte de Deus. Sim. Eu entendo dessa forma. Sim. Não é escatologia, não é Sim. nada disso. É o que você viveu. É o que eu entendo, que depois do momento que você deixa de ser servo, você deixa de agradar a Deus. Sim. Porque o que nós temos que ser? Servo e discípulo. O que filho, passar né? disso Filho. é filho, já por Filho adoção por você é claro. pela herança. Mas você virou filho, né? Que todos são filhos de Deus. Não. Você é criatura de Deus. Quando você aceita Cristo, você vira filho de Deus. Sim. A partir do momento que você vira filho de Deus, você tem que ser um discípulo, um apaixonado por Cristo. E aí sim, isso tudo vai fazer uma diferença na sua vida. Sim. Meu sogro cria essa estrutura, cria os 3 filhos, e aí vem o tempo que esses jovens ficaram afastados do Senhor. Esse testemunho, para mim, é um dos mais bonitos que você tem. Eu acho que é um testemunho que vai edificar muita gente que está ouvindo a gente, que tem filho mais velho, que hoje pode não estar no caminho do Senhor. Eles escolheram, na fase de adolescência, foram criados na igreja. Sim, todos foram três. de ônibus para a igreja muitas vezes com você. Sim. Tu levou de ônibus, eu sei, porque essa história a gente já partilhou. E esses 3 jovens escolheram um tempo ficar afastados do caminho do Senhor. Como que foi esse tempo, sogro? Esses foram os 4 anos no total. Foi todos um ali. tempo curto pra gente de casa era longo. Cada dia era uma eternidade. Era Como que você, meu sogro, agiu, se comportou, você fez, a gente tem um testemunho até com o pastor lá da outra igreja da Eliade, lá com o filho, que a gente falou isso pra ele. Como que você trouxe e tratou essa situação, sogro? Porque tem gente que acha que quando os filhos desviam, deixa de ser teu filho. Não. Esquece de dar amor, de dar carinho, de dar atenção, de cuidar, de zelar. Não. E quer agir por força. Não. E aquela coisa do jargão do crente, né? Sentenciar o filho ao inferno. Tu tá no inferno, tu tá acabado. E aí você perde o filho. A própria Bíblia diz que não é por força nem por violência. E você perde o filho, né? Porque você acaba perdendo, não o filho, mas perdendo aquela proximidade dele. Eu não deixei que isso acontecesse. Sim. Mesmo os 3 não estando na igreja, mas era toda semana. Tô indo pra igreja, vamos pra igreja. Hoje é domingo, vamos pra igreja. Mas quando era assim, sogro, vou dar um exemplo pra você entender o que eu quero falar. Que eu quero que as pessoas entendam. Tipo assim, eles foram pra uma festa. Sim, não. Chegaram da festa no outro dia. Como você tratava eles? Não, olha, na realidade eles nunca fizeram isso. Sim.
nunca chegaram no outro dia em casa. Não, né? não digo assim, foi pra festa e chegaram depois, na madrugada. Chegaram na madrugada. Mas como que é? Porque no outro dia... Normal, no outro dia era normal. Você dava amor, dava carinho. Eles sabiam que você era contra. Sim. Porque você sempre deixou isso claro pra eles, isso eu não concordo. Sim, eu vou contar um episódio do Maurício. Maurício chegou um dia, nós morávamos aqui na Tijuca. Deixa eu ficar à sua frente. Em frente onde você mora, ali naquele prédiozinho ali. Aí, Maurício nunca foi de beber. Bebia uma cerveja, que eu acredito, né? Mas um dia ele chegou mais pra frente um pouquinho. A Léo me conhece, sabe como eu sou. Aí eu vi que ele não estava passando bem, estava no banheiro. Aí ele, não, vai pra cama dormir que eu vou cuidar dele. Ela foi. Porque na hora tu ficou? Sim. Pra morrer, né? Lógico. Eu não... Pra morrer e pra matar. Mas não é porque ele estava daquele jeito, é porque podia acontecer com ele estando naquele estado. É isso, meu. É um conjunto, na verdade, né? Seu filho, né? Um problema, uma briga, uma aí, no outro dia, eu cheguei para ele e chamei ele e falei: nunca mais me chegue desse jeito que você chegou em casa, porque o dia que você voltar a chegar, você não entra mais. Meu Deus. Aí você fala assim: mas isso é duro. Não. É verdade. É ensinamento. É verdade. Porque da mesma forma que eu falei para ele, eu falava para as meninas. As meninas, eu ligava para elas e elas vinham para casa na hora que eu ligava. Um dia que elas não vieram, eu saí de carro atrás delas. Sim. Aí quando eu passei por elas ali perto do Vale Paraíso, onde na faculdade... É igual barato quando chega de exercida, né? Elas passaram por mim já... Enquanto eu manobrei, quer dizer, já deu tempo de elas chegarem em casa. Enquanto elas chegaram em casa, cara, eles se fundaram no quarto e não saíram mais. Sim. Mas por quê? Porque eu ia bater? Não. Respeito. Sim. E isso não mudou, isso não vai mudar. Sim. Entendeu? E... Qual foi a prova que você fez com Deus para eles voltarem para a igreja? Aí foi lá na igreja, na Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão, pastor Marco Basílio, meu amigo. Próximo convidado meu, semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Meu amigo, um cara que quando eu preciso de conselhos, vou até ele também. Na época, o presbítero William, que hoje é pastor William, chegou para mim. Você entender, você que é pai e mãe que tem um filho desviado, não trate ele como se você fosse Deus e juiz da vida deles. Dê amor, dê carinho, dê atenção, oriente sobre o certo e errado. Você está fazendo errado, vai te levar para esse caminho. Sim. Essa é a consequência, mas não esqueça. O amor do pai pro filho que está mesmo na situação, mesmo fazendo errado. Se é droga, se é bebida, se é o que for. Trate com amor, trate com carinho e manifeste o reino de Deus em atitude. Sim, porque você... Que ele vai ver que você... Você tem que ser o que Jesus é. O que Jesus é para nós. Pro pecador, né? Vamos trazer pro pecador. Ele é o advogado. Nós temos o advogado junto ao pai. Então o pai aqui na terra ele que vai decidir. Tem que ser um advogado. Você não pode ser juiz. Exato. Chega de juiz, já temos muitas pessoas que condenam. Antes mesmo de você ter um veredito, você já está condenado. Então seja, né, um advogado, um ajudador do seu filho. E quando... Isso faz toda a diferença, viu? A gente tem um testemunho com aquele... Quando eu esqueci o nome dele? O pastor William? Não, lá da Valmir. Pastor Valmir estava com um filho desviado. A gente deu essa palavra para ele, de tratar mal o filho dele estava desviado. E a gente falou, cara, dê amor pro teu filho. Quando ele chegar em casa, abraça, beija, dá carinho. Sim. Em menos de 15 dias, né, sogro? Sim. Ele voltou para Jesus porque o pai começou a amar o filho de novo, porque ele tinha perdido esse amor pelo filho por conta do pecado. E aí ele voltou para Jesus. Hoje está firme na igreja até hoje. E o dele foi uma coisa simples. Ele falou, Deus, né, dá certas luzes para você na hora que é só Deus mesmo. Eu falei, pastor, Valmir, tu vê um jogo de futebol com teu filho? Não sabia se ele gostava de futebol. Ele falou, ele gosta de futebol, mas eu não sento para assistir. Faz o seguinte, pastor, a semana senta e assiste. Pronto. Acabou. Foi uma chave que virou tempo, ali. Né, Sogro? Foi um dia depois ele voltou para a igreja. Né, e um pouco antes, Deus tinha me dado a visão do filho dele, um lugar muito ruim, eu passei para ele, e nós começamos a orar, interceder, aquele garoto foi lindo o testemunho mesmo. Foi. Então, quer dizer, hoje está aí na igreja, continua na igreja. Então serve para você, ele vai continuar falando, serve para você entender. Não seja juiz dos seus filhos, e nem dos seus parentes, e nem dos seus amigos. Seja alguém que vai manifestar o reino, não a justiça. Isso. E voltando à Igreja Assembleia de Deus do pastor Marco Basílio... Qual foi o ponto que você teve para os filhos voltarem para a igreja? O pastor William, o presbítero William, na época falou, Maurício, nós vamos fazer a festa das missões, mas o senhor me deu um direcionamento que esse ano nós não vamos pedir dinheiro à igreja. Nós vamos pegar... Não lembro o número de homens que era, 10, 12 homens, não vou falar para não mentir. E cada um vai dar uma oferta e dentro dessa oferta tu vai fazer um pedido.
E nessa época meus filhos realmente estavam desviados. E eu orei a Deus, Deus me deu um valor da oferta. Eu fiz a oferta e logo ficamos, acho que, não sei se foi um mês ou mais, orando toda semana depois do culto de oração. E eu pedi a Deus, olha, eu quero que meu filho volte. É a única coisa que eu quero que meus filhos voltem. Então você orou e teve atitude de pai. Sim. Você fez a oração, orar e agir. Tem que ter ação. Você oração. orou e agiu. Sim. Aí, agiu com fé, mas também se comportava com fé. Não demorou 30 dias. Meus filhos, 3 filhos, voltaram e conheceram a igreja de Filadélfia. Agora eu tenho muito carinho, pastor Biraci, apóstolo Biraci, apóstolo Raquel, muito carinho por eles. E ali eles se encontraram novamente. E dali até hoje, isso continuam. Já tem 12 anos. 12 anos. Foi 2013 isso. Então, e eles continuam na fé. O Maurício hoje é diácono, líder, a Jéssica, uma mulher que prega, uma mulher de oração, uma mulher que sustenta a casa dela, sim, Letícia, dentro da fé dela, dentro do conhecimento dela, que mantém uma família, sim, porque manter uma família sem Cristo é muito difícil. Com Cristo também não é fácil, mas você tem os benefícios das ferramentas que Deus vai te dando no dia a dia. Agora eu vou falar de um assunto que é muito legal, porque eu vivo isso com vocês. O que é, sogro, você? Como a gente falou, a base, Cristo. A estrutura, você e minha sogra. Aí vem os filhos. Aí você cria uma estrutura muito forte. Só que a gente acha que a estrutura muito forte, sogro, ela é pra gente se gloriar, pra gente se achar. Aí Deus faz contigo o seguinte, pra pesar a estrutura. Não, na realidade ele falou assim, vamos testar se tá boa a estrutura. Então, pra pesar a estrutura. Pra pesar, vamos ver se vai suportar. É como se tivesse pego muito peso e colocar sobre o telhado da casa pra ver se vocês iam suportar o peso. E coloca Maurílio, Pedro e Aline, sim, na família, que são os respectivos maridos e mulheres, sim, dos seus filhos. Como que é, sogro, ser provado, porque é ser provado de fato no dia a dia. Porque eu já disse pra você e vou dizer pra todo mundo que tá ouvindo. Você foi uma das pessoas que mais me mostrou Jesus com atitudes. E não pregando, falando versículo, sim, e Bíblia. Você sempre pregou pra mim com atitudes. Sempre me corrigiu, sempre me exortou, mas nunca deixou de me amar. Nunca. Até quando a Jéssica resolveu voltar pra mim, você foi incrível naquilo que você fez. Fala pro pessoal entender o que é construir uma estrutura, porque as pessoas acham o seguinte, sogro. Criou-se a estrutura, tá tudo bem agora, vamos viver a vida. Na verdade, Deus, quando tem um propósito maior na tua vida, sim, e Ele quer perpetuar teu legado, criar um legado geracional que é nos filhos, nos netos, sim, na família, Ele vai dizer assim, vou colocar uma galera na tua casa para testar a tua fé, para testar você, tua estrutura, tua família. Aí podia ter colocado um só, né, Maurício? Colocou 3. Colocou com as mesmas estruturas de família, com as mesmas... É muito incrível, né? Aline, Pedro e Maurílio. 3 pessoas totalmente diferentes, 3 pessoas diferentes entre si e diferentes da nossa família. Discrepante. Porque eles não estão acostumados. Até que, para que vocês entendessem que meus filhos estavam sempre na minha casa e eu sempre na casa de vocês, foi difícil para vocês isso. Sim. Porque vocês não estavam acostumados. Sim. A gente passar 2 horas no telefone sem ninguém estar vendo o outro. Todo dia. Todo dia. Até hoje. As pessoas falam, poxa, e tá sempre junto, né? Sempre junto fisicamente, sempre junto, sempre. É difícil o dia que eu passo sentar com um filho, com um neto, é difícil. Ligar, né? Mas não é fácil, porque você vê, te receber na minha casa. De volta depois de tudo que a gente viveu, né? Uma pessoa que tinha feito o que mal para minha filha. Fiz Jéssica sofrer durante 6 meses antes de se converter. E eu falei para ela, filha, não quero ver Maurílio nem pintado a ouro. Embora, também. Mesmo sendo cristão e tudo, mas eu não preciso conviver com você. Sim. Você fez mal para a coisa que eu mais amo, que é a sua filha, né? Depois da minha esposa, que são meus filhos. Então eu realmente não queria. Mas ela, com a ajuda da mãe, você chega lá em casa. E eu falei assim, bom, eu tenho que começar a acreditar no que Deus está fazendo. Porque se não for Deus, tem alguma coisa de errado. E eu comecei a entender que eu tinha que te tratar como filho. Mesmo sabendo do que tu fez com Jéssica. Mesmo sabendo que da minha família. Mesmo sabendo que não foi legal. Mas eu falei, se eu não amar, quem que vai amar? Sim. Aí não adianta pregar o evangelho também, não. Pregar o evangelho e não amar não adianta. Então eu falei, eu tenho que amar. E eu aprendi a te amar do jeito que você é. Sim.
né? Não é fácil, tu não é uma pessoa fácil, eu falo isso para todo mundo, mas eu te amo, pode ter certeza disso, né? Que eu te amo e tento todos os dias. Mas como que foi, sogro, você aceitar de muito volta difícil, alguém que tinha feito... É muito difícil porque o coração, na realidade, ou vamos dizer, o entendimento dizia que não. O racional, cara, não, você diz, né? O racional. Não dá. Esse cara não dá. Esse cara vem de uma família bagunçada, esse cara bebe a noite inteira, esse cara tem dinheiro que se acha o rei, como tu chegou lá em casa achando que teu dinheiro valia Era muito. tudo, né? E pra mim, cara, dinheiro nunca fez questão. Sim. Porque se eu quisesse dinheiro, eu tinha conseguido de outra forma. Sim. Mas pra mim o dinheiro nunca fez diferença. Sim. Mas o meu Deus era o dinheiro, né? Entendeu? E quando você chega, a Aline, o Pedro, cada um no seu tempo, eu tive que remodelar o meu jeito em algumas áreas para atender às ansiedades de vocês também. Sim. Porque você chega lá em casa e começa a conviver com minha família. Só que o seu jeito é diferente. Claro. Do Pedro é diferente, da Aline é diferente. O que eu preciso fazer? Tem que readaptar, né? Tudo. Tem que fazer uma mudança total, né? Isso. Mas eu não deixei... De ser quem você é. Não, e a minha casa não deixou de ser quem era. Claro. A minha casa continuou assistindo televisão na sala, todo mundo sem sair da sala, todo mundo comia, se não tivesse mesa, comia com um prato na mão, sem problema nenhum. E vocês vendo isso achavam isso um horror, porque vocês estavam acostumados com outras coisas. Né? Você, principalmente, acostumado a comer no teu quarto, a viver sozinho. A Aline também, mesmo com a família dela, mas com as dificuldades de família, o Pedro com as dificuldades que teve. Eu falei, cara... É muito louco isso, se você olhar de uma forma mais fria. Tem muita gente que quando vem alguém, por exemplo, não entende a sua estrutura, porque eu acho que a parte mais incrível que eu acho que vocês conseguiram fazer, talvez vocês nem pensassem nisso, é admitir de fato a estrutura que vocês já tinham feito. E quando vem essa galera de fora, eles vêm para abalar a estrutura. E dependendo como tivesse seu alicerce, podia ruir e acabar até com a tua família. Gerar problemas maiores, gerar dificuldade no casamento, gerar problema em outras coisas. E gerou várias vezes. E aí você tem uma sabedoria, até por conta da tua experiência, de com Jesus trazer primeiro essa galera toda pra igreja, que hoje tá os 3 na igreja. Os 3 na igreja, isso. Exato. Então, assim, eu falo isso porque eu passei por isso, né? Eu não conheci o pastor Maurício. Não. Eu conheci o Maurício. De samba canção sem camisa no domingo sentado no sofá. Que isso que as pessoas precisam entender. O evangelho é além do que prega. Porque nós estamos aqui há quanto tempo falando já? Sim, já tem 1h20. Então, quantos versículos nós falamos? Nenhum. Mas nós continuamos falando de Deus. Nós continuamos falando daquilo que Deus faz. Eu não preciso estar toda hora te soltando um versículo, não, mas eu preciso viver isso. Até porque no relacionamento, eu sempre falei isso pra você. A gente já teve várias discussões, a gente já brigou, só que eu sempre falei pra você. Eu posso brigar com você em secreto, mas da porta da minha casa pra fora eu vou honrar a tua vida. Não, sim. Porque nós somos uma família. Sim. E eu consegui ver Jesus através disso. Porque as pessoas, acham que o evangelho, ele é um folclore, ele é uma coisa linda, uma coisa que ninguém vai ter dificuldades, e na verdade não é. O dia a dia revela muita coisa, né? O relacionamento ali tem muitas intercorrências, e você hoje olhar pra tua família e ver tudo que aconteceu nesses 10, 12 anos que estamos aí, ver os 3 na igreja, você tem 7 netos hoje, e você vê, Suco, que eu quero que você fale sobre isso, o quanto que os teus filhos te honram. E seus genros também, eu acho que todo mundo tem sua medida de honra, né? Eu sou o melhor dos 3, mas... Cada um do seu jeito, mas vocês... Mas seus filhos, Suco, fala dos seus filhos primeiro. Como que seus filhos te honram, assim? O que eles falam pra você? O que eles... Não só falam, Suco, porque eu acho que atitudes também. São as atitudes dele. Exatamente. A atitude da Jéssica, Letícia, de Maurício. Maurício, na quarta-feira, nós estávamos na igreja junto, porque só fomos eu e ele. A Léo não foi, a Jéssica não foi, a Letícia, vocês não foram. Maurício, depois que serviu, sentou do meu lado, abraçou e ficou fazendo carinho. Acabou, né? Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Já não é mais uma criança, né? Tem um homem de 35 anos. Eu estou do lado da Jéssica, eu estou com a mão na perna dela, na minha mão, fazendo carinho. Sim. Ela chega lá em casa, eu abraço, eu fico 3 minutos abraçado com ela, que eu vi ela ontem. Sim, mas o tempo todo, né? Eu preciso mostrar para ela que isso não vai morrer, que se amanhã eu partir, qualquer coisa, que isso tem que ficar como legado para ela, para os irmãos. Sim. Porque hoje tem um elo que eu consigo manter. Mas e quando eu for embora? Vai perpetuar esse elo. Esse elo tem que continuar. Agora, quem que vai manter? É estrutural, não é? Então, não é fachada. Não, né? mas não é fácil. Claro. Então, o jeito que eles me honram
é com carinho, é com amor. Se eu precisar de alguma coisa, eu tenho certeza que eles vão tirar da onde eles estiverem, ou vão pegar com alguém. Isso eu tenho certeza. Sim. O meu filho, eu o ajudo muito como os outros, mas Maurício, quando trocou o apartamento dele, veio um carro na troca, ele pegou e me deu um carro muito mais novo, ficou com mais velho, caro. Bem mais caro. Né? Então, quer dizer... Uma coisa que vocês me ensinaram, Sogro, eu vou falar, eu quero que você entenda. De fato, vou falar da minha esposa porque é mais fácil de eu falar. O que ela te devolve, lembra do plantio? Sim, sim. E da colheita? O que ela te devolve, porque quando você devolve honra e gratidão, você planta honra e gratidão na tua vida. Ela tem 3 filhos, 3 meninos, e daqui a pouco esses caras estão... grandões. Exatamente. Quando ela te honra, e ela cuida de você, da minha sogra, como ela faz, ela planta também na vida dela isso. E ela me ensina muito sobre isso, porque eu tenho uma família disfuncional. Sim. Você sabe muito bem que do meu jeito eu te honro demais. Sim. Porque eu entendi isso com vocês. E é honrar sem querer nada em troca. Não, é porque não... É honrar porque tem que honrar, porque é lindo, porque vale a pena, porque não é uma utopia. Não é vale a pena viver isso. As pessoas falam isso... Por mais difícil que seja, né? E graças a Deus eu tenho ouvido muito isso hoje. Acho que são as sementes que estão florescendo. Sim. Cara, eu sou apaixonado pela tua família. Cara, eu te acompanho. As pessoas na rua. Maurício, cara, como é que é lindo tu viver com os teus netos. Não tô falando isso pra me vangloriar, não. Sim. Mas eu gosto, porque eu acho que valeu a pena. Sim. Já valeu a pena. Que nem tem aquele hino que diz, vai valer a pena, eu canto, já valeu a pena. Sim. Porque valeu a pena tudo que foi feito. E essa honra que os 3 me dão, eles não precisam me dar dinheiro, eles não precisam... Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com isso. A honra, onde eles estão, eles têm prazer de dizer que são Sabe uma coisa filhos. que eu quero que vocês entendam uma coisa, que eu aprendi com eles, e vou falar isso pra você, acho que você já sabe até disso. Se tem uma coisa que na nossa família hoje, vou falar nossa porque eu faço parte dela hoje, que a gente não tem problema, é dinheiro, né? Não. E que da minha casa, isso foi a vida inteira um problema. A gente não tem problema com isso. Porque, na realidade, é um pelo outro, é tudo não por todo mundo. Dinheiro, se tu não tiver dinheiro e eu tiver, você tem parte. É muito se Maurício ou Letícia, isso não Pedro, galera, isso não é uma palavra bonita, isso é na prática, na vida real. A gente vive isso todo dia. Né? É o cartão de crédito que empresta pro outro, é um dinheiro que empresta aqui, que um roda aqui, um pede aqui, outro vai lá. E a gente nunca teve briga por isso. Problema por isso. A gente já brigou por outras situações. Sim. Mas a gente, com isso... Na verdade, a gente entendeu uma coisa, Sogro. Eu quero que vocês fiquem claro pra vocês. O nosso Senhor não é o dinheiro. Não. Então, a gente quer que todo mundo cresça, que todo mundo Nós é que administramos isso. Nós é que administramos o dinheiro. Sim. A partir do momento que o dinheiro é seu dono, você vive em função escravo disso. Então, não é o dinheiro pra mim, não é. E é o único Deus na Bíblia que Deus se compara, né? Sim, mas você não pode servir a 2 senhores. Ele coloca no mesmo lugar. Sim, no mesmo lugar. Deus e o dinheiro é o mesmo lugar. Porque as pessoas usam dinheiro como, na realidade, como acho que é fonte de posicionamento. Se eu tenho dinheiro, eu sou bem posicionado. Se eu não tenho dinheiro, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O dinheiro nessa posição, né? O dinheiro não te traz posição. O dinheiro te traz benefícios que você pode comprar. Agora, Cristo, faz diferença também. Caráter, isso compra coisas que o dinheiro não paga. Eu tenho testemunho com o Juninho. Eu acho que quando o Juninho estiver aqui vai ser mais difícil do que falar de tu. Mas eu tenho testemunho dele na pandemia, você vai lembrar disso. A gente estava sem dinheiro, porque a gente estava sem receber o aluguel. Sim, sem dinheiro nenhum. E aí meu cunhado ligou pra mim, pra Jéssica e falou assim, vocês comem pizza de quê? Então. Sem perguntar nada pra gente, sem falar nada comigo. Sim. E aí a Jéssica falou o sabor, daqui a pouco o telefone bate na porta, chega uma pizzaria com a pizza paga. Sogro do céu. Eu chorei igual criança naquele dia. Mas é só uma pizza. Exatamente. Mas o problema não é a pizza. Então. Não é o valor da pizza. É a atitude de ter pensado na gente. A gente estava com 2 filhos e um pequenininho. Pensar na gente e falar, cara, eles estão sem dinheiro, eu vou comprar uma pizza pra eles. Então, isso não tem preço, velho. Mas isso eu morei na casa de Juninho 1 ano, de favor. Lá na casa de Juninho embaixo, de favor. Então, assim, são ações. Você sempre me ajudou muito lá no hotel, na época do começo do hotel. E isso nunca foi motivo. A gente nunca pautou e sentou pra discutir sobre isso. Não. É assim, ó, o que eu preciso fazer? E eu quero trazer uma reflexão pra quem tá ouvindo a gente. A gente cresce mais devagar. Mas cresce todo mundo junto. Pode reparar, se você olhar pra vida de todo mundo, vai todo mundo subindo aqui devagarzinho, assim, ó. Porque a gente vai se ajudando, né? A gente não vai... Porque não é um filho que cresceu muito, aí fica todo mundo... Não, a gente vai todo mundo empurrando assim, ó. Já percebeu isso? Vai todo mundo crescendo junto. Eu falava... É mais devagar, eu falava pra Pedro,
uma frase que falava muito para ele, só que ele não conseguia ver porque a fé é minha, não é dele. Falava, Pedro, você vai ser muito grande. Pedro, tu vai crescer muito, tu vai ganhar muito dinheiro. E Pedro, não sou. Tipo assim, eu creio, né? Mas... Sem crer, né? Aí a gente vê o que está acontecendo com o Pedro. Sim. A empresa dele hoje, a empresa do Pedro, como é que tá indo. Não, e a história de Pedro é linda, né? Porque só fez faculdade com a da Letícia, só escolheu esse caminho por causa da Letícia, Sim. da família de vocês, né? Então, mas a gente tem o quê? Só a influência, Maurício. Sim. Então não pode tomar as ações, né? Então, aí tu não pode dizer que isso também... Você só mostrou, ó. Só mostrei Daqui, o caminho é esse. Sim. Agora, segue se quiser. Você tem orgulho da tua família sobre hoje? Muito. De todo mundo que você... Todo mundo. Não tem como medir, tipo, você, Pedro e Aline. Eu sou mais importante. Entendeu? Não tem como medir. Cada um com sua peculiaridade. Vou usar isso agora para a igreja. O quanto a igreja do Senhor precisa do que vocês carregam. Olha só, para não ficar muito apelativo, né? O quanto a igreja de vocês precisa do que vocês têm no coração de vocês, na estrutura como família, como filhos, como essa estrutura que a gente tem hoje. O quanto que a igreja do Senhor precisa disso, porque, na verdade, o diabo quer atacar as famílias. Primeiro vai no homem, destrutura tudo, e aí começa o que a gente está vivendo hoje no evangelho, que tá uma bagunça do caramba. Como que meu Maurício, pastor agora, tá, Maurício? Esquece que você é sogro, você é pastor agora. Como que você pode falar para esse pessoal sobre família, sobre esses princípios que precisam ser estabelecidos dentro da igreja para que você possa viver uma vida alinhada com o Senhor? Eu acho que é tudo que a igreja precisa, na realidade. É a base, né? A base da igreja, porque se tu vê a igreja é uma família. Como é que a igreja começa? Com um pastor, sua esposa, seus filhos, um pastor e uma esposa. Dificilmente a igreja começa com um pastor sozinho. Sim. As igrejas que nascem com família. Então, como que tu vai ter uma igreja disfuncional, onde as famílias não se entendem? Começando a liderança, né? Não tem como. Se você não tiver esse tipo de entendimento dentro da igreja, você acaba levando a igreja a um inchaço, a um lugar onde pessoas se encontram, até congregam. É um clube, mas um clube melhorado, um clube onde não tem bebida, um clube onde não tem boa música, pornografia, isso. Sim. Mas é um clube social de Cristo. Sim. Agora, quando você vê que a igreja é um lugar de família e você, como pastor, você como líder, você começa a colocar família como prioridade na tua igreja, faz toda a diferença. Paternidade para o Maurício. Paternidade como pai, mas paternidade também como filho, porque você tem Deus. Você é filho de Deus. Então agora porque quando você vai pegar uns estudos simples, e eu não quero entrar nisso que é um assunto grande, mas o maior problema da sociedade é falta de paternidade. Sim. É o princípio. Quando você vai entender, é o princípio. O quanto você, como líder, como pai, como filho, porque você também é filho de Deus, para você paternidade. O que significa para você paternidade? Paternidade, se você não entende sobre paternidade, se você não se sente filho, você não consegue ser cristão. Sim. Porque você não consegue ver Deus como pai. Aquelas pessoas que tiveram problemas com paternidade, que pai bateu, que pai maltratou, ou que não estava presente, todos os problemas que geram em torno da paternidade, se você não conseguir se tratar disso e entender Deus como pai, você não consegue se manter no evangelho. Você Quem está te ouvindo a gente? Quem é Deus como pai? Deus como pai... Como que você vê? Que você... Deus não é esse Deus que todo mundo prega aí, não. Esse Deus da graça, que tudo é possível, não é, não. E Deus continua sendo bom, mas continua sendo o mesmo Deus que cobra dos seus filhos, como eu cobrei dos meus filhos, como tu cobra dos teus filhos. Sim. Porque ninguém quer um filho desobediente, ninguém quer um filho mal criado, ninguém quer um filho que fale palavrão, que roube, que engane, ninguém quer um filho desse. Maltrate os então, pais. Como que Deus, um ser tão superior que faz divisão entre a terra e o mar, onde diz, mar, tu chega até aqui, daqui tu não passa, e você vai crer que você está na igreja mentindo para os teus irmãos, trambicando e que vai continuar tudo certo. Não vai estar tudo certo, não adianta. Isso não é a paternidade de Cristo. A paternidade de Cristo é amor. Mas ele continua te amando mesmo que tu peque. Mas não quer dizer que com isso ele está provando o teu pecado, é diferente.
Ele não aprova o pecado, ele não aprova aquelas situações que você vive e que você vive sem regra, sem justiça. Não, esse Deus não existe. O Deus que existe é o Deus que é bom, que é fiel, que é justo. Porque a justiça de Deus, a gente costuma falar, né, que ela não falha. André, coloca pra mim aí, por favor. Dá pra colocar, André? Ou não? De versículo. Não, deixa que eu boto direto. Eu falo aqui, não precisa. Provérbios 3:12 diz assim, ó. Porque o Senhor corrige quem ele ama. Sim. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Sim. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje, que você está falando o púlpito, sim, os altares, muitos líderes estão ensinando de um pai que é um Papai Noel. Sim, é um pai. Pai de bênção, pai que dá. É aquele pai super protetor. Você fica o ano inteiro fazendo coisa errada e num dezembro vai te dar o presente de Natal que você tanto almejou, sim, que muitas das vezes é além. Aí, ó, Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem o ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Sim. A atitude do pai de ensinar um filho é sempre que o resultado seja positivo. Sim, e que é o que a gente não vê hoje nos altares. Obrigado, André. É o que a gente não vê hoje nos altares. As pessoas, elas querem conhecer um Deus, sogro, que ele não existe. E elas se frustram com o evangelho, sogro. E a culpa é da igreja, a culpa é de Deus. Não, a culpa não existe, isso, elas estão dizendo que Deus, mas na realidade a gente sabe que a culpa é de quem está pregando isso, quem está dando um Deus que só tem benefícios. Não tem sacrifício. Mas se tu pegar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu não consegui ver lá as pessoas que viveram essa maravilha que eles pregam. Eu não conheço também. Eu conheci e vi os apóstolos que viveram e foram todos eles martirizados de cabeça para baixo. Sabe, não tem ali, esse apóstolo ele viveu como Cristo queria e ele milionário, teve a sua mansão, aposentadoria. Não teve. Viagem não estou dizendo que seja errado, que Deus não vai te dar e vai te dar. Me deu. Eu me sinto rico hoje dentro do que eu tenho. Mas o que acontece é que as pessoas estão mostrando um Deus que não existe e é isso que você falou. As pessoas se frustram com o evangelho, porque vão para a igreja com o intuito de receber aquilo que precisa. Está sendo falado lá, né? E Deus quer te dar aquilo que tu necessita. Não é o que tu precisa, que eu quero. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido. Uma coisa que eu acho linda em Deus, Sogro, é o que você está falando, é quando Deus te chama. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sim, lógico. Ele te chama. Aí você acessa a herança como filho de Deus e cordeiro com Cristo. Depois que você acessou essa herança, você vai conhecer aquele pai que vai te ensinar o caminho. Sim, que é o que a gente lê em Provérbios. Ele vai te ensinar, meu filho, por aqui não vai, ó. Aqui não vai, aqui não vai, aqui não é legal. Aqui vai, aqui pode ir, pode entrar, mergulha. Porque Deus é isso. Ele é amor, mas também é justiça. Se você pegar na Bíblia, desde o Velho Testamento até no Novo, ele chega para um povo e fala assim, vocês estão em pecado. Acabou. Leva o povo a arrependimento. O povo fica arrependido. Quando o povo se arrepende, veste pano de saco, lá em Joel. Sim. E o povo sai dali, quando entra em arrependimento todo o povo, eles são abençoados duplamente por Deus. Mas tiveram que passar pelo processo de arrependimento, que hoje, sogro, ninguém ensina esse pai. Não. A Bíblia diz assim, ensina o caminho que teu filho deve andar e quando ficar velho não se desviará dele. Mas o que ensina o caminho? Eu chego para você e falo, Maurílio, eu quero que tu vá lá no Parque do Meio, na casa do Maurício. Tu vai pegar aqui, a Rua da Barra aqui, vai chegar, vai entrar à direita, à esquerda, vai chegar lá. Uhum. Mas se eu não sei esse caminho, como é que eu vou te ensinar? Então, como que alguém ensina o caminho se não caminha por ele? Sim. A porta é estreita, o caminho é estreito, continua estreita, continua... Não adianta querer passar com as mochilas que tu trouxe, não, cara. Vai ter que deixar, porque elas não cabem na porta. A porta ficou... Continua estreita. Mas alguns lugares, como até alguns amigos meus falam, pastores, estão alargando as portas das igrejas. Alargando que é estreito, né? Para que as pessoas venham... Se tivesse alargando para vir e depois consertar, mas não se consegue isso, porque quando tu alarga a porta, você não consegue mais estreitá-la, porque a pessoa acostuma com o evangelho fácil, o evangelho que tudo é normal, que tudo é tranquilo. É tão perfeito o que você está falando, Sogro. Se você vai estudar as histórias dos avivamentos, Rua Azusa, Gales, as pessoas confundem hoje avivamento, Sogro,
com uma manifestação poderosa de Deus em um dia da igreja. Ou uma semana da igreja. Não. Toda vez que você escutou do avivamento, que você leu sobre o avivamento e está na Bíblia, Deus traz o povo consciência primeiro do pecado do povo. Sim. Depois que o povo se arrepende dos seus pecados, ele se manifesta sobrenatural. Só que as pessoas acham que é apenas Atos 2, que é a manifestação do Espírito. O avivamento, ele muda a sociedade, Sim. ele muda política, ele muda economia do lugar, ele muda toda a sociedade Ele transforma. local. Que avivamento é esse que as pessoas estão pregando, Não. sogro? Como se fosse apenas uma manifestação sobrenatural de um dia. Não, Porque na Bíblia e na história, o avivamento, ele é revelado pela mudança social primeiro. Quem roubava não rouba mais, tráfico diminui, prostituição diminui, corrupção nas prefeituras, nas políticas diminui, a saúde muda, toda a sociedade muda, porque o poder de Deus se manifesta nas pessoas, fora da igreja, não é dentro dela. Não é um momento de avivamento. Hoje, sogro, você acredita que a gente, como caminho ao evangelho, não em toda igreja, tem muita igreja séria, muita igreja abençoada aí no caminho, mas hoje as pessoas não estão vivendo um avivamento, sogro, esqueceram, acham que avivamento é isso. Avivamento é arrependimento. As pessoas não oram mais, Maurílio, as pessoas não buscam mais, as pessoas vão à igreja num domingo, ou pela manhã, ou pela noite, dia de ceia. Muitos só vão dia de ceia e continua vivendo isso. E Deus, aí se tu olha para a Bíblia, ele vai e manda Jonas lá em Nínive. Fala, Jonas, vai lá e prega para aquele povo. Aí Jonas já, não vou para lá, cara, aquele povo... Muito ruim, né? Mas ele vai, você conhece a história, aí chega lá, o povo se arrepende, passa por um tempo de conserto e tudo bem, estão perdoados. Mas depois o povo volta a pecar. Aí o que acontece com Nínive? Nínive destruída. Aí tu acha que esse Deus que estava lá mudou? Tu acha que esse Deus que estava lá falando é o mesmo Deus? Então como que eu vou acreditar que esse Deus só vai me trazer benefício, que eu não preciso dar nada em troca? Nós temos o maior número de evangélicos na história do Brasil e nós temos os maiores índices de corrupção, prostituição, tráfico. E dentro das igrejas. Igreja, exatamente. Pastor caindo na tua visita na internet. Então, mas isso é falta de quê? É falta entendimento, de... né? Não é falta de Deus. Deus continua sendo o mesmo. A possibilidade dele transformar é a mesma. O Deus que era no passado, ele continua sendo ele é o mesmo hoje. Não vai mudar. Ele não tem mutação. Nosso Deus não é um ser mutável. Ele é um ser que vai permanecer do jeito desde antes da criação, que ele já existia. Sim. O homem que muda. Então, para o homem... E quer mudar Deus, né? E para o homem mudar conforme Deus, ele tem que seguir sua palavra. Mas a Bíblia é esquisita, diz que um peixe engoliu o homem. Para mim, se dissesse que o homem engoliu o peixe, a baleia, eu acreditava, porque eu acredito na Bíblia. Sim. Porque se eu parar de acreditar nisso, eu começo a dar crédito à minha consciência, às coisas que a ciência diz, e não tem como viver com dois deuses, não tem como. Uma palavra da Bíblia que você já pregou sobre isso. Qual é a palavra que é mais falada na Bíblia? Você vai lembrar, se o Sanebel te ajuda. Você já pregou sobre ela. Tudo coopera? Não, obediência. Não, obediência. É a palavra mais falada na Bíblia. Sim, e Deus só quer isso de você. Se você for obediente... Áreas, né? Se você for obediente, tu não precisa mais fazer nada na Bíblia. Só seja obediente. O que mais precisa fazer? Nada, só obedecer. O resto se manifesta. Né? O resto se manifesta. Obedece como ser pai, obedece como ser marido, obedece como ser patrão, como ser funcionário, como ser pastor, como ser discípulo. Obedece. E se você cai dentro de obediência, Deus não te cobra mais nada. Sim. Mas tem que obedecer. Mas para obedecer, acaba tendo alguns sacrifícios de algumas áreas que tu achava que era necessário, achava que deveria ter, só que não tem jeito de conviver com as duas. A Bíblia diz, não dá da mesma fonte jorrar água boa ou água doce, água amarga. O santo e o profano não se misturam. Não tem como. Para a gente caminhar para o fim, vou te fazer duas perguntas. A primeira, quem é o Maurício pelo Maurício? Quem é o Maurício sendo Maurício? Sim. Como que você se vê? Eu me vejo uma pessoa simples, uma pessoa que não é por
ineficiência nem nada, não tenho grandes pretensões, porque eu acredito que a maior dádiva eu já recebi, eu não sou um crente pedinte, que toda hora estou aos pés de Deus pedindo, então eu acredito que eu seja uma pessoa realizada, uma pessoa que, não vou dizer que já cumpri tudo não, mas dentro daquilo que a gente vive hoje, eu sou uma pessoa realizada, um cara simples, um cara que vai continuar vivendo dessa forma. Se por acaso hoje caísse sobre a minha mão 5 milhões de reais, eu continuaria sendo a mesma Metade pessoa, entendeu? Não teria problema nenhum de continuar vivendo. E também, se perdesse o que tem hoje, voltaria a querer conquistar pelo menos parte para sobreviver. Não tem problema nenhum, amor. Esse é o Maurício. 3. Vou fazer mais uma. Resume para mim o evangelho em uma palavra. Pode pensar. Evangelho em uma palavra. Para o Maurício. Renúncia. Renúncia, essa é a palavra. Se eu conseguir renunciar à minha carne, o Espírito vai fortalecer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas é fácil, não. Mas é todo dia um pouquinho. Renúncia. Todo dia. Renúncia. Se você renunciar, você consegue viver uma vida em Cristo. Porque todo dia alguém vai te oferecer alguma coisa, sim, todo dia alguém vai te ofertar alguma coisa. E você pode renunciar ou não, o direito é seu. Deus te dá o livre... livre-arbítrio. Não digo que é livre-agência. Livre-agência de dizer, não quero isso porque eu prefiro a Cristo. Não quero isso porque eu continuo com a minha família. Não quero isso porque eu continuo com a minha igreja. Renúncia. Vale a pena renunciar? Nossa. Renunciaria tudo de novo. Com todos os problemas que eu vivi em minha vida. E falo isso até para minha esposa, que é a pessoa que nós tivemos muitos problemas. Eu escolheria ela de novo, passaria tudo de novo. Porque vale a pena. Sim. Tu olha no rosto da Jéssica, da Letícia e do Maurício, você, o Pedro, a Aline. Aí eu olho Lorenzo, Luke, Luigi, Laura, Davi, Maitê e Maria Júlia. Neto faria tudo de novo, tudo. Pra ver o que eu tô vendo hoje, vivendo o que eu tô vendo. Cara, tudo. Então vale a pena novo. ser fiel, vale a pena renunciar para você colher lá na frente os frutos do que você está vivendo. Vale a pena você fazer, porque você não sabe o fruto que vai colher. Perfeito. Você não pode fazer visualizando lá na frente algum fruto. Você vai fazer porque é correto, fazer porque é da sua índole fazer isso. Deixa o próprio Deus se encarregar do resto, né? Deixa, porque se você for pensar no futuro, naquilo que Deus... Meu irmão, é Deus, ele continua sendo Deus, ele dando ou não dando, ele fazendo ou não fazendo, continua sendo Deus. Ele não precisa de mim na realidade. Os planos de Deus são maiores do que a gente entende, vê e consegue imaginar. Não tem a respeito como. De vós, né? Não, muito maior, né? Você tem que entender Deus dessa forma. Sim. Renúncia, obediência, deixar sobre a mão dele. Senhor, faça. E não faça para ter em troca, né? Até com o próprio Deus, né? Não barganhe com o Senhor. Com Deus não tem troca. Pra gente encerrar, sogro, que essa pergunta é a última que a gente sempre faz. O dia do velório do seu Maurício Ponte de Paula, o dia da sua morte, o que você quer que as pessoas, sogro, o que você quer deixar nas pessoas que vão estar ali naquele dia, dizer sobre o Maurício? Lembrar tanto suas familiares, quanto seus amigos, quanto os pastores que têm relacionamento, seus netos, todo mundo que vai estar ali. O que você quer que as pessoas lembrem? O que você deixou nessas pessoas para que seja eterno? Porque a gente fala até hoje de vários testemunhos de Maria, de fé, de Abraão, pessoas que viveram lá atrás. Sim. E tem pessoas que são anônimas, que não estão na Bíblia. E que viveram coisas grandiosas. Gigantescas em Deus. E que pessoas falam disso até hoje dentro do seu meio ali. O que o Maurício, no dia do seu velório, se a gente não for arrebatado antes... pré ou pós? Não, deixa. Deixa isso pra lá. Lista. Vamos deixar aqui. Deixa esse negócio de catologia. André metodista. André não pode falar muito com o André, daqui a pouco ele desliga um podcast. O dia que você estiver lá, sogro, naquele momento que seu corpo só tiver seu corpo ali, sua alma já estiver com o Senhor glorificado, o que você quer que as pessoas lembrem do Senhor? Que eu consegui amar. Só isso, né? Amar todos, né? Indistintamente. Que eu consegui amar minha família, que ele está mais volta. Porque se você conseguir só amar, você já fez o que Deus pediu. Sim. De tudo aquilo que guarde o amor. Se eu não conseguir guardar isso, de nada adiantou. Sim. E eu quero que as pessoas lembrem, sim. Que você amou. Que eu tive erro,
que eu tive minhas falhas, mas quando chegaram perto de mim eu consegui amar. É isso que eu quero que as pessoas lembrem. Então, se você pudesse botar uma palavra na sua lápide, é amor. Isso. Você manifestou esse amor, você viveu esse amor. E tá chorando, né? Porque você é um velho chorão. Dá um recado pra quem tá te ouvindo. O que você quer que as pessoas... Desse tempo que a gente ficou conversando aqui, quase 1h40, o que você quer deixar pra essas pessoas aqui que estão te ouvindo? O que eu quero deixar é que sempre vai valer a pena. Olha pra câmera. Sempre vai valer a pena servir a Deus. Sempre vai valer a pena renunciar a tudo que o mundo te fornece pelo Evangelho. Que vai valer a pena sempre fazer o bem em troca de nada. Porque quando você faz o bem em troca de nada, Deus te surpreende com coisas grandiosas. E você que está aí do outro lado e que precisar, você tem uma pessoa que pode te ajudar. Primeiro Cristo, mas se precisar, independente de quem você seja, eu sempre estarei disponível a ajudar o meu semelhante, sempre, independente de quem seja. Pode ter certeza que eu vou sair da minha casa, da onde eu estiver, para ajudar. Amém. Esse foi um episódio incrível. Olha para a câmera do meio ali. Maurício Ponte de Paula, o Instagram dele vai estar aqui, ó, para você que quiser seguir ele, comentar, falar. Esse é um homem que está disponível, como ele mesmo disse, para você ser ajudado, para você ser cuidado, para você ser tratado, porque ele está disponível e se colocou disponível. Esse foi o A Frente Podcast com Maurício Ponte de Paula. Deus te abençoe, tamo junto. Dá o clique, curte e compartilha, hein?